Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 16 de janeiro de 2015, é uma sexta-feira. O verbete é de número 3.269, ele tem 5 páginas, 43 logias e 18 máximos. O tema, apetência infectológica, foi redigida na especialidade em vexologia. Quem redigiu o verbete é o neoverbetógrafo Guilherme Matos. Guilherme Ribeiro Matos, ele é brasileiro, natural de Salvador, Bahia, estudante universitário em medicina, voluntário da Conscienciologia desde janeiro de 2013, docente da Conscienciologia desde julho de 2013, e ele é inversor, ou seja, aplica a técnica da inversão desde fevereiro de 2013. A apetência infectológica é a qualidade ou característica da consciência jovem intermissivista, homem ou mulher, manifesta pelo impulso natural para queimar etapas na fase de preparação, rumo à fase executiva da autoproexis, até mesmo antes de conhecer a técnica da inversão existencial. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal invexológico, o holopensene pessoal da invexometria, o senso de distinção quanto às pressões holopensênicas mesológicas, o holopensene da conscienciologia, a retilinearidade pensênica. Na fatologia, a autodecidibilidade evolutiva, a certeza íntima da participação em curso intermissivo recente, a recuperação precoce de cons fundamentada na inversão da maturidade, a busca precoce de respostas e questionamentos existenciais, o autodidatismo, o desenvolvimento intelectual precoce, a manifestação antecipada dos talentos pessoais, a escolha da profissão facilitadora do complexes, as recins pró-invexológicas, o interesse quanto ao prioritário, o exemplarismo pessoal assistencial, o ajustamento sociocultural, o perfil de liderança evidenciado precocemente, o perfil assistencial aglutinador, a escolha consciente das companhias intrafísicas, o senso de responsabilidade evolutiva, a coerência da aplicação das diretrizes intermissivas e o engajamento precoce e integral na proexis pessoal. Queria chamar a atenção que a fatologia dele tem 25 linhas, o que constitui o máximo para o verbete, e que a gente convida todos para ler, a gente só deu uma pincelada em alguns itens, certo? Fatologia, a afinidade natural pela técnica do estado vibracional profilático, o engajamento precoce no desenvolvimento do domínio das bioenergias, as autorretrocognições sadias, os contatos extrafísicos com amparadores, o franco desenvolvimento precoce da sinalética energética parapsíquica pessoal, as projeções conscientes desassediadoras, a doação assistencial precoce das energias conscienciais, as intuições sobre tarefas existencial importante a ser realizada e a autorreferencial, deve ser o autorreferencial extrafísico intermissivista. Nós destacamos aqui na remissiologia os verbetes antidispersão invexológica, autolucidez antecipada, maxiplanejamento invexológico, megafocalização precoce e priorização da proexis. A apetência invexológica configura-se ao modo de trafor da consciência intermissivista lúcida, predisposta à assistência e à aplicação da técnica da invex, visando o complexes na vida atual. Você reconhece os cons magnos relativos à inversão existencial, oriundos do curso intermissivo pessoal? Qual o nível das precocidades aplicadas na vida presente? Na bibliografia específica, o verbetógrafo contribui com 2 fontes de referência. Vamos agora ler a mega-análise elaborada pela equipe Enciclosapiens, que é composta por Marilene Haganin, que está presente aqui, a Pilar Alegre e a Socorro Frazão. Invexis
recins, tares, trafor, neofilia, aptidão, empatia, qualidade, tendência, predileção, precocidade, autodidatismo, autodisciplina, maxi-planejamento, inflexologia, neofiliologia, maxi-planejamento, inflexologia, neofiliologia e autopriorologia. Guilherme, a gente quer saber de você agora a pergunta clássica, sabe? O que te levou a fazer esse verbete, embora a gente tenha visto aqui a sua mini bio, né? Ser um inversor, aplicante da técnica, mas algum motivo tem para você escrever sobre a apetência inflexológica. Você pode explicar para a gente? Boa tarde a todos. A motivação que me levou a escrever sobre a apetência inflexológica, primeiro de contribuir com minha experiência pessoal para a formação dessa especialidade, a inflexologia, que é muito importante no contexto da conscienciologia, e porque eu percebi que já tinha uma série de verbetes sobre o inversor, sobre a pessoa que já está aplicando profissionalmente a técnica, tecnicamente a técnica da apetência inflexológica, sendo redundante, né? Mas não tinha ainda verbete sobre esse período em que o inversor chega do curso intermissivo com as ideias inatas até a hora que ele vai pegar a técnica da Invex, propriamente dito, o que é que muda desse período que ele chega só com as ideias inatas até a hora que ele pega a técnica da Invex. Eu percebi que já tinha muita coisa na minha experiência pessoal, e aí eu fui pesquisando também em outros inversores, pesquisando o que já tinha também das outras pessoas e tentando contemplar as características dessa personalidade, né? Da hora que ela ressoma até a hora que ela começa a aplicar a técnica da Invex. É uma latência, né, inflexológica. Muito bom. Vamos então às primeiras perguntas dos teletertulianos. Ao verbetógrafo, professor Guilherme, Fatologia, página 8, segunda linha. Quais dicas para a recuperação precoce de cons fundamentando a inversão da maturidade? Como decantar estes cons da holomemória no nosso escasso cérebro físico? Ele pegou onde dói, né? Bom, a inversão da maturidade, o que se percebe na maioria das vezes é que ela decorre, muitas vezes, das duas inversões, da inversão existencial, propriamente dita, quando a pessoa inverte a existência, e a partir disso, quando ela começa a fazer assistência desde cedo, quando ela começa a ir no front da assistência desde cedo, quando ela inverte a existência dela, ela começa a passar por experiências e por vivências em que as pessoas, se ela fosse levar uma vida humana comum e só fosse começar a pensar nisso a partir dos 40, dos 50 anos, na meia-idade, como geralmente acontece, ela não teria esse cabedal de experiências. E aí a pessoa começa a desenvolver desde cedo a intelectualidade, o parapsiquismo, começa a fazer gestação consciencial desde cedo, docência, o voluntariado, a docência itinerante. Então a pessoa começa a ter, ela vira, a experiência chega mais cedo, né? É assim que se percebe. E aí como desenvolver, como recuperar, como fazer essa recuperação de cons, a gente está... Todo mundo está, esse é o sonho de consumo do intermissivista, né? Recuperar os seus cons do curso intermissivo, mas a inversão da maturidade relacionada à recuperação de cons, ela acontece mais quando a pessoa começa, desde cedo, começar a desenvolver, levar tudo de jeito, começar a desenvolver todas as áreas de jeito, notadamente o exercício da assistência precoce também. Porque quando você entra mais em contato com o outro, né, no exercício da assistência, você se depara com a diferença que tem do outro com você, isso traz um amadurecimento, né? Além do desenvolvimento da intelectualidade, do parapsiquismo também. E esse decantar os cons da holomemória no nosso escasso cérebro físico. Você tem alguma técnica, assim? Quando é que é você que está raciocinando e quando é que você recuperou alguma coisa pelo paracérebro? Você tem alguma dica? Bom, a gente já sabe aí, através da neurofisiologia, e a conscienciologia também já fundamenta um pouco isso, que nosso cérebro realmente, as sinapses do nosso cérebro físico, muitas vezes elas não contêm coisas que a gente já sabe. Nós, como consciências, como consciências extrafísicas, sabemos, já temos habilidades nossas adquiridas em outras existências e que não estão ainda fixadas, não estão ainda disponíveis nesse cérebro físico. Só resta a pessoa a trazer isso para cá, como exercitando o que ela já sabe. Você vai ter que procurar exercitar aqui nessa dimensão intrafísica o que você já sabe. Como é que você começa a fazer isso? Em primeiro lugar, pela conscienciometria mesmo. A pessoa começa a desenvolver o conhecimento pelo seu funcionamento pessoal, então você vai começar
a pesquisar quais são seus trafores, quais são suas potencialidades, quais são também seus trafares, ou seja, seus defeitos, suas invirtudes pessoais. E a partir disso aí você vai começar a pesquisar também o seu megatrafor, que é uma condição muito importante. E a partir do funcionamento, dos indícios do funcionamento do seu funcionamento pessoal, você vai aprofundar isso na sua autopesquisa. Entendeu? Mas como trazer as nossas potencialidades extrafísicas para o intrafísico exercitando, não tem outra... Se ninguém te falou, ninguém te ensinou, e você sabe, só pode ser cônjuge, né? Recuperado, né? Porque o cérebro não deu tempo de preparar as sinapses para isso, então só pode ter sido a influência do paracérebro para o cérebro, né? Penso eu, não sei, né? Vamos lá, fatologia. Página 8, 7ª linha. De que modo o jovem pode acelerar o aproveitamento do tempo na fase preparatória, envolta em tantas distrações omnipresentes e tendo os hormônios sexuais à flor da pele? Você pode repetir só o início da pergunta? O início? Então, na página 8, 7ª linha. Isso. De que modo o jovem pode acelerar o aproveitamento do tempo na fase preparatória? E aí ele complementa, envolta tantas distrações omnipresentes e tendo os hormônios sexuais à flor da pele. A questão é, o jovem pode acelerar o aproveitamento do tempo na fase preparatória. Tendo em vista essa questão sexual, né? A técnica que o professor Waldo mais fala é a técnica do, entre aspas, isso não é para mim. O jovem desde cedo, notadamente o apetente infecciológico, a pessoa, ela vai, através da organização do tempo, ela vai começar a ter priorização. A priorização é a coisa mais importante aí na produtividade nessa fase. A pessoa vai ver o que é para ela e o que é que não é. Então ela vai vai se afastar, vai optar por não passar por experiências novamente que ela já passou e que são dispensáveis agora, são as automimeses. E a partir da organização do tempo, ela vai começar a priorizar o desenvolvimento de habilidades ou de competências que são realmente mais prioritárias no início da vida. A questão do impulso sexual, ela é uma questão muito importante na fase do jovem, né? Porque a questão do impulso sexual realmente gera desvios, vai gerar desvios. Uma vez eu conversei com o Félix Wong, ele me disse, na opinião dele, a coisa mais difícil na questão do jovem, na minha também, é o impulso sexual. A técnica conscienciológica, que é a alternativa para a questão do impulso sexual, seria a técnica do duplismo evolutivo, né? Que é o profissionalismo da relação afetivo-sexual. A tecnicidade da relação afetivo-sexual seria o duplismo evolutivo. Como você tem até outro item no verbete aí, um crescendo, né, da relação monogâmica do prisma evolutivo. Se você for na crescendologia, você vai ver. E a questão da relação monogâmica, ela vai naturalmente levar ao do prisma evolutivo. A relação monogâmica, ela vai trazer o equilíbrio sexual. Porque se você vai, por exemplo, a conscienciologia indica a relação sexual diária com o seu parceiro sexual na monogamia. Quem faz sexo diário não vai ter depois influência de origem sexual, porque a pessoa vai estar satisfeita, né? Vai estar com a questão sexual satisfeita. Patologia, página... Quer falar? Pode falar. Não. Quer continuar? Não. Patologia, página 8, 9ª linha. Poderia falar sobre a saída da casa dos pais se vivemos numa época da geração canguru, que tem um fluxo oposto? Então, a saída dos pais, sabendo que a gente está vivendo numa época geração canguru. A geração canguru gera a síndrome do canguru, né? Só para explicar para quem ainda não está muito afim com essa síndrome. A síndrome do canguru seria a pessoa que já tem a renda fixa, ela já tem um emprego fixo, uma renda fixa, e mesmo assim ela prolonga a saída da casa dos pais, né? Ela fica na casa dos pais dela, ainda aproveitando ali, bebendo da fonte dos pais e não sai de casa. Eu ainda não saí da casa dos meus pais, mas a questão a inversão existencial, ela preconiza a saída da casa dos pais como forma de você obter sua autonomia, já sua autonomia pensênica, porque você tem o seu dinheiro, você faz da sua vida o que você bem entender, você publica seu livro, fala o que você quiser. E a questão de você ainda estar dependendo de outras pessoas, isso cerceia um pouco sua liberdade de expressão. Além de que também é liberar os pais, né? A questão da saída da casa dos pais, você libera seu pai e sua mãe para poder também tomar conta da vida deles, com o recurso deles, para eles, né? E não fica ainda bebendo dessa fonte. Certo? Mas, assim, pelo que a gente vê,
É a partir dos 26 anos, né, que é considerada síndrome. A síndrome do Down a partir dos 30 anos. Dos 30 anos? Então, melhor ainda, você tem bastante tempo. Né, 22 aninhos só? Vamos lá. Alvebetógrafo, Fatologia, página 8, primeira linha. Poderia esclarecer sobre a autodecidibilidade evolutiva? A autodecidibilidade evolutiva, sendo bem curto, é a pessoa decidir evoluir. Ela vai decidir evoluir, ela vai decidir como, em que ritmo ela vai, onde, por quê. Então é isso, a pessoa toma a decisão de evoluir, ela vai ir por onde evoluir, como evoluir. Certo? Alvebetógrafo, Fatologia, página 9, segunda linha. Poderia explicar inortodoxia inata? Inortodoxia é um conceito muito importante. Inortodoxia é uma insatisfação proativa, uma insatisfação, não só insatisfação, mas uma insatisfação proativa com um padrão cultural, norma ou dogma que é tido naquele local como único, verdadeiro, né? Então, seria essa insatisfação com dogma que é tido como único ou verdadeiro. E ela é positiva quando é acompanhada da autocrítica, né? Ele pediu para esclarecer a inortodoxia aí. Ele perguntou, poderia explicar a inortodoxia inata? Pronto, esse é o significado de inortodoxia. Inata é porque a pessoa já nasce com essa insatisfação proativa. É o caso de vocês, né, da inversão, né? Se você vem na mesologia, qualquer que seja a mesologia que a gente conhece por aí, jamais vai entender essa inversão da maturidade, né, para o jovem. Ao contrário, se propõe aí que a imaturidade seja bem vivida, né? Para poder... não só no jovem, como no intermissivista. No intermissivista comum. É proposto para a humanidade que a imaturidade seja prolongada, né? E o intermissivista, não só o apetente infecciológico, ele vai trazer a inortodoxia com ele. Ele vai trazer, porque vai reverter, né? Revolucionar toda a questão aí que a gente conhece. Em Sinergismologia, página 9, primeira linha. Quanto ao sinergismo curso intermissivo, triatletismo conscienciológico. O que é triatletismo conscienciológico? O triatletismo conscienciológico é a condição da pessoa estar vivendo de forma teática as condições de inversão existencial, epicentro consciencial, ou epicon, e a tenebse, ao exercício da tenebse. Esse é o conceito do triatleta conscienciológico. O inversor, tenepsista, epicon. É só para lembrar para ela, se ela quiser ler mais sobre o assunto, que a gente tem um verbete, triatleta conscienciológico, né, que é do professor Valdo. Mitologia, página 10, penúltima linha. Poderia comentar o mito da ausência de impedidores significar necessariamente na aplicação da Invexis? Então, essa é até uma história um pouco engraçada, porque é o seguinte, estava conversando com o meu amigo Marcelo Pasculin aí, ele que inicialmente colocou no verbete dele, chamado, deixa eu só olhar o nome aqui, propulsor da Invex, o Marcelo Pasculin colocou o mito das evitações da Invex, que era uma referência ao que o professor Valdo colocou nos 700 experimentos da conscienciologia sobre as evitações, os impedidores da Invex. E na época isso gerou um pouco de dúvida, e aí eu já coloquei esse mesmo mito, só que ele um pouco... Complementou. Ajustei para que o entendimento ficasse melhor aí. O que é esse mito? A inversão existencial, para que você aplique a técnica, para que a pessoa esteja apta a aplicar a técnica, existe uma série de condições que impedem a aplicação da técnica, porque geram a necessidade da pessoa fazer uma reciclagem existencial. A pessoa, por essa necessidade, ela vai ter que fazer toda uma reciclagem na existência dela, e a técnica adequada para ela seria a RESEX, ou reciclagem existencial. E aí existe um mito de que se a pessoa não tem existiu por um tempo um mito de que se a pessoa não tem nenhum impedidor, ela é livre para aplicar a inversão existencial, e ela estuda conscienciologia, então ela é automaticamente uma inversão existencial. Isso é um mito, porque a inversão existencial é uma técnica a ser aplicada, e não é só o que se deixa de fazer, mas também o que se faz. Certo? Se quiser explicar, dar um exemplo, né, seria bom. De um impedidor da inversão. De uma coisa que a pessoa não teria, por exemplo, satisfaria esse impedidor. Ela não tem esse impedidor e ao mesmo tempo ela não é necessariamente uma
Quais são os impedidores da INVEX? Então, vamos citar exemplos aqui. A questão do filho, da gestação humana é um impedidor para a INVEX. A questão do aborto é um impedidor para a INVEX. A questão do casamento oficializado, de civil ou religioso, é um impedidor da INVEX. Então, Quem quiser saber mais um pouco sobre os impedidores da INVEX, tem o livro 700 Experimentos, tem o livro Inversão Existencial, que é a referência hoje principal que a gente tem sobre inversão existencial. Tem uma série de verbetes também. Mas então, a questão do mito seria a pessoa que, na verdade, ela não tem nenhum impedidor, e aí fica o mito de que automaticamente ela é uma inversão existencial. Ela está aplicando a técnica só por não ter nenhum impedidor. então, se um jovem não teve filho, não fez aborto e não casou no cartório, em algum lugar... E não tem nenhum dos outros impedidores, que tem muitos outros. Não significa que isso ele seja um inversor. Isso não significa inversão existencial. Que ele... Certo? Isso é importante saber, né? Que a inversão existencial é uma técnica a ser aplicada. Tem muita coisa a se fazer para a pessoa se considerar um inversor existencial, além do que ela não vai fazer. Certo? Guilherme, parabéns pelo seu verbete. Eu queria saber, fiquei curiosa, por que você usou esse termo apetência? Eu vi você falando várias vezes para algumas pessoas, estou escrevendo verbete, qual é o título? Apetência infecciológica. A pessoa olhava e falava, quê? O que é apetência, né? Aí eu olhei no dicionário e eu até vi que você, na sinonimologia, colocou algo relacionado ao instinto infecciológico, que é uma coisa assim, essa tendência infecciológica é uma coisa até instintual, meio que, né, você colocou desde a infância e tal, eu acho. Eu queria saber por que esse termo e depois eu tenho outra pergunta. Bom, a apetência, o significado maior, o grande sinônimo para apetência é apetite. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, na sinonimologia, a predileção infecciológica, a preferência infecciológica, a invexofilia, que é a atração natural pela invex, a tendência à invex, a propensão infecciológica, a aptidão à invex, a apetência infecciológica. Na verdade, eu tomei a decisão de escrever sobre esse termo quando eu vi um verbete de outra professora falando sobre a apetência educacional. Você lembra o nome dela? Não estou me lembrando o nome dela, mas ela... A Rosana escreveu o verbete apetência educacional, e aí a forma como eu assisti o verbete todo aqui no tertuliário, a forma como ela desenvolveu sobre a questão da apetência educacional, me chamou a atenção, eu gostei do termo, eu achei que o termo é muito esclarecedor quando você fala a apetência. O termo apetência, para mim, ele diz... Mas pelo dicionário tem uma série assim, vontade natural de comer ou de obter determinada satisfação orgânica ou espiritual. No caso aqui, a gente pode imaginar consciencial. Né? É o apetite, é a vontade de se realizar com alguma coisa. Então, pelo que eu entendo, você já tinha essa vontade de realizar, né? De se realizar com alguma questão assim mais consciencial já foi encaminhando para quando chegasse essa Mas trazendo um pouco mais para perto da questão da INVEX, a apetência infecciológica seria o intermissivista que ressoma do curso intermissivo com a programação de realizar a técnica da inversão existencial. Não só de obter, tem no significado do dicionário, mas não só de obter a satisfação espiritual, de obter as satisfações outras na vida, mas ele ressoma do curso intermissivo com a programação de realizar a técnica da inversão existencial. Está dentro dos pormenores do curso intermissivo dele. Eu vou ressomar e vou aplicar a INVEX. Eu achei interessante porque assim, tem várias pessoas que têm propensão para a técnica, têm afinidade, né? Mas esse termo apetência dá uma ideia assim, de que a pessoa precisa fazer aquilo e tem sabe, assim, como se fosse uma cláusula pétrea, assim, né? Essa é a primeira opção dela, ela programou fazer aquilo. Olha, na verdade, o dicionário até fala, é a fome de fazer aquilo. Exato, é necessidade precisa e pronto. Ele tem a fome de ser inversor, pronto. Tá, outra pergunta que eu tenho é na parafatologia. Você colocou as rememorações de diretrizes do curso intermissivo recente, e eu queria fazer um cotejo disso com a recaptura de paraneosinapses intermissivas. Como é que foi essa recuperação para você, né? Como que vieram essas ideias do curso intermissivo? E as dicas para as pessoas que querem rememorar, né, como você falou, sobre essas cláusulas. Então, a rememoração ou a aquisição, a reaquisição de cláusulas do curso intermissivo, ela pode acontecer tanto pela recuperação de cons, como foi o outro item que você citou, quanto também por rememoração do próprio curso intermissivo, por retrocognição do próprio curso intermissivo, certo? Só que o mais comum de acontecer, o que acontece, na verdade,
o tempo inteiro, quando a gente está no exercício aqui da nossa evolução, é a recuperação gradual de cons, ou de unidades de lucidez, certo? E eu não posso dizer que eu tenho uma experiência vasta em recuperação de cons, nem em retrocognição, mas como é que isso vai acontecendo para mim? Eu vou, no exercício da minha própria evolução, eu vou vindo, reajustando o leme do barco, né? Então você coloca o barco em movimento e ele está indo numa direção, e aí daqui a pouco você tem mais uma informação, você recebe mais uma informação, ou estuda mais alguma coisa que te atrai mais, aí você ajusta o leme do barco. Eu acho que é para cá, mais ou menos, que eu quero ir, é para cá que eu quero ir. Então, essa rememoração dos cons do curso intermissivo, ela só vai acontecendo mesmo no exercício da assistência, que é o que a gente vê, que eu citei primeiramente, na inversão da maturidade, certo? No exercício da assistência, no exercício do desenvolvimento também da autopesquisa, da intelectualidade, do parapsiquismo, a pessoa vai, naturalmente aquilo vai aparecendo, você vai rememorando aquele... Eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Sempre tem aquela pessoa que fala, eu conheço isso aqui de algum lugar, mas não tinha pensado sobre isso ainda, mas eu conheço isso de algum lugar. Entendeu? Isso é o que acontece, por exemplo, muitas vezes quando a pessoa conhece a conscienciologia, né? Ela observa uma palestra pública e fala, eu sei do que você está falando, eu só não tinha visto ainda. Uhum. Na terceira linha, de baixo para cima, em fatologia, a inexperiência intrafísica como megatrafar inicial a ser superado. Essa Página questão... 8. Página 8. Na página 8. Então, eu queria que você falasse como que você superou, ou tenta superar essa inexperiência e que técnicas você utiliza. Então, qual é que é o megatrafar do investidor existencial? Do jovem além do megatrafar de cada pessoa, de cada personalidade, é a inexperiência intrafísica, né? Então, nós somos jovens, nós somos ainda jejunos aqui, a gente acabou de chegar nessa dimensão intrafísica, então, como é que eu procuro superar isso? Eu procuro ouvir os mais velhos. Então, você tem que procurar ouvir, eu até coloquei, depois a gente vai fazer um paralelo com isso aí, de quando não ouvir, tem a hora de não ouvir também, tem a hora de ouvir e tem a hora de não ouvir. Mas, depois a gente pede o depoimento da tua mãe que está do lado, tá? Mas o que é que acontece? A inexperiência, como é que você vai adquirir uma experiência? Ou você vai experimentar aquela experiência, sendo redundante, ou você vai ler sobre alguém, ou ouvir alguém contando sobre aquela experiência. Então, estudar e experimentar também, obviamente, mas estudar sobre a experiência dos outros, a experiência dos mais velhos, né? A gente tem hoje na CCCI uma série de personalidades que hoje são desassediados permanente total, hoje são epicentros conscienciais e foram inversores. Como é que eles fizeram, né? Como é que a gente pode trilhar o mesmo caminho das pedras que eles trilharam, né? Acho que é mais ou menos por aí. Você supera a inexperiência intrafísica aprendendo com os mais velhos mesmo, né? Na minha experiência. Tem o conscienciograma, né? Que tem o modelo do serenão também, para a gente se guiar. O serenão, né? Para todo intermissivista lúcido hoje, o serenão é o mais velho, que a gente vai ouvir a experiência dele, né? Ele sai um pouco na frente na caminhada evolutiva, a gente vai servir de modelo. Se você quiser um modelo assim de todos os trafores e trafares, né, que você deve evitar, e trafores, para chegar no serenão, pega o conscienciograma, você já vai ter lá um ideário seu ali. Então marca seu mega encontro crítico e conversa com ele mesmo, você. Fala. Está falando, tá não? O que estava falando? Estava ligado. Tenho 3 perguntas. A primeira é em fatologia, na página 9. O discernimento enquanto profilaxia frente às investidas mesológicas desencorajadoras ao vanguardismo evolutivo. Certo. Isso casa bem com aquela coisa que a gente estava falando. Quando não ouvir o meio, quando não ouvir os mais velhos, né? A gente pode observar que tudo que a gente quer mudar, ou toda mutação que vai acontecer no ambiente, ela tende a receber uma resistência natural, né? A questão da inércia. Tudo que vai mudar tende a receber um contrafluxo, uma resistência natural. As novidades, as mudanças. E o vanguardismo evolutivo, ele gera repercussão no meio, nas pessoas. E a resposta, muitas vezes, é de estranhamento mesmo. A pessoa não quer ouvir, não quer saber, não quer que você faça. E a mesologia oferece essa pressão para a gente se manter dentro do padrão, para a gente seguir mais ou menos a linha da vida, a configuração que já tem, né? A vida humana comum, como todo mundo já faz. Os rituais, os protocolos. E muitas vezes você faz uma coisa, o pessoal acha que você está inventando moda.
acha que você está... não é isso que acontece? E tenta manter isso no eixo. E aí o senso de distinção vem quando a pessoa sabe que ela é diferente daquelas pessoas, ela sabe que aquela postura não é para ela. Então, todo mundo faz, você respeita, mas isso não é mais para o meu nível evolutivo. Eu estou num nível evolutivo que eu não posso mais me permitir ter essa postura. E aí vem a pressão, às vezes, do contrafluxo, falando, por exemplo, na questão do jovem, não, isso é porque você é novo, daqui a pouco você vai mudar, daqui a pouco você vai entrar no eixo. Aí você fala, não, mas eu sou diferente, não, isso aqui não é mais para mim. E aí, certa vez eu discuti isso com meu pai, né, e ele sempre me dá bons conselhos, e aí ele me falou o seguinte, não, mas todo mundo é diferente, não é só você que é diferente. Por que você acha que só você é diferente? Todo mundo é diferente. E é verdade. E aí, então, eu convido todo mundo que é diferente a pegar as suas ideias inatas, as suas ideias positivas inatas e resistir à pressão do meio. E fazer essas ideias darem certo. Cada pessoa ela traz neo-ideias intermissivas muito positivas. Cada pessoa tem uma particularidade muito positiva. Pega essa sua ideia e comece a colocar ela para o meio e resista à pressão mesológica que vem. Porque todo mundo é diferente, como diz meu pai, né? Isso, inclusive quem falou, né? Mas eu acho que é importante também o que você falou antes, que tem que manter a criticidade, porque tem coisas que é para você manter, tem coisas que é para você mudar mesmo. Então, eu acho que tudo, né, tem que ter a autocriticidade para você ver aonde que você tem que manter a tua diferença e aonde que você tem que procurar ser semelhante. Haja visto o modelo Serenão. Então, assim, eu sou muito diferente do Serenão, mas tem coisas que ele tem que eu quero ser igual a ele, né? E tem coisas que eu vejo em outras pessoas que eu quero ser diferente. Então, eu acho que tudo vai depender da autocriticidade, eu acho. Né? Trazendo isso para a questão do jovem, então, isso que você falou, tem coisas que nas pessoas mais experientes que a gente quer ter, e tem coisas que não. Tem coisas que você vai observar nas pessoas mais experientes e você fala, não quero ser assim, não quero exatamente, para não ter aquilo, né? Então, isso que é o senso de distinção. Você sabe que você tem uma distinção. Eu sou distinto disso aqui. Falando assim, para mim foi difícil também ser diferente na família, né? Eu já era diferente. Então, todo mundo seguia aquele ritmo do casamento, ter os filhos, batizar os filhos. Eu falava, não vou batizar nem o filho meu, para quê? Mas precisa, tem que ter aquele ritual todo. E nenhum lá em casa foi batizado. Então, ela a herege da família, né? Mas aí depois, hoje, quando você vê o seu filho aplicando a técnica da EVE, você fala, então eu estava certa, né? Então eu estava contra aquele meio, mas eu estava a favor de outras decisões que eu tinha tomado antes, com outras consciências, né? Então tem que saber medir mesmo. E dar muito valor que você sente, que você acha que você quer certo, que não está prejudicando ninguém, pelo contrário, né? É bem importante, sim. Tem gente querendo falar lá. Acho que o Nicolas... ele tem ainda pergunta, peraí. Agora só tem mais duas. Em parafatologia, penúltima linha. Podia explicar as intuições sobre a tarefa existencial importante a ser realizada? O que é isso? O que é que eu quis dizer aí? A pessoa tem uma noção que tem uma parte do trabalho que lhe cabe. Você está vendo o trabalho grupal ser realizado e você olha para aquilo e sabe, não, tem uma parte aqui que é minha, eu sei que tem uma parte nesse trabalho que é meu, né? Que é essa noção inata, essa noção, a intuição sobre a tarefa existencial que você tem que realizar, tanto na sua auto-proex quanto na proex grupal. E em teoriologia, na segunda linha, a teoria da paragenética. A teoria da paragenética é uma teoria inicialmente proposta pelo professor Valdo Vieira, de que nós herdamos características, nós herdamos habilidades e maturidades e imaturidades, ou características, de um modo geral, que não são transmitidas pelo genoma do corpo biológico. O gene do corpo biológico não transmite essa informação, que seria a genética comum. Essa informação viria das nossas vidas pretéritas, das nossos períodos intermissivos, que são os períodos entre as vidas. Aí essa aqui é a paragenética, uma genética que não é transmitida através do corpo biológico, ela é transmitida através da paragenética. Guilherme, parabéns, tenho certeza que seu verbete está sendo muito assistencial. Eu queria que você falasse mais para a gente, na página 10, sobre a prevenção da síndrome do já ganhou proexológico. Então, a síndrome do já ganhou proexológico, ela é muito comum, principalmente no inversor, ela pode acontecer muito mais no inversor existencial, porque a técnica da inversão existencial, inicialmente, quando você pega ela jovem, ela dá uma sensação de folga, assim. Você fala, eu conheço toda essa técnica aqui, esse cabedal de informações, está tudo na minha frente, eu sei mais ou menos em que direção eu tenho que ir, então tá, tranquilo, eu vou conseguir cumprir minha proex
numa boa, e a pessoa pode ter aí uma vontade de descansar, uma acomodação, né? A palavra certa seria acomodação. Só que eu convido essa pessoa a estudar a paragenética dela e a ficha evolutiva pessoal dela, o curso intermissivo dela, porque cada PROEX é o que a própria pessoa pode fazer. E por quê? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a pessoa olha a média comum, olha o que todo mundo está fazendo e fala, eu estou fazendo mais do que a média, então tá bom, eu vou chegar tranquilo lá. Só que ela está fazendo mais em relação a ela mesma? Será que ela está em subnível evolutivo em relação a ela, ou ela está fazendo mais do que em relação a ela? Ela está fazendo o que ela planejou? Essa pessoa tem que... A síndrome do já ganhou proexológico, como é que combate essa síndrome? Você vai estudar a sua paragenética, a sua ficha evolutiva pessoal e o seu curso intermissivo, para saber se mesmo fazendo mais do que a média, você está fazendo o tanto que você planejou. Guilherme, eu acho que entra aí o último item da parafatologia, o autorreferencial extrafísico intermissivista. Gostaria que você aproveitasse e comentasse esse item também, que eu acho que tem bastante relação com isso. Da parafatologia, autorreferenciologia intermissiva. O autorreferencial extrafísico intermissivista, tá bom. Eu inicialmente tinha colocado autorreferenciologia intermissiva, tudo bem? O que é isso aí? É o que o professor Valdo sempre fala, até então de brincadeira, que é o quem que eu sou, para onde que eu vou, de onde que eu vim, né? Vocês já ouviram falar isso, né? Intermissiva é próprio da como um todo. Intermissivista é quem já fez o curso intermissivo, por exemplo. Autorreferenciologia intermissivista, tudo bem. Mas, inicialmente, eu quis colocar isso para dizer o quê? É isso que o professor Valdo fala sempre, né? Para onde que eu vou? De onde que eu vim? Quem que eu sou? Né? A pessoa, ela acabou de ressomar aqui na dimensão intrafísica, ela vai querer saber onde é que ela está, por que ela está aqui. Ela vai atrás da ficha evolutiva pessoal. Quem que eu sou? O que é que eu estou fazendo aqui, né? No meio desse tanto de gente, por que eu sou filho da pessoa que eu sou filho, por que eu sou amigo dela, por que eu estou aqui na conscienciologia. Inicialmente, essa é o estudo do autorreferencial extrafísico intermissivista, certo? Ficou claro ou não? Por isso que está no final da parafatologia, onde culmina a parafatologia do apetente vexológico. Eu coloquei no final propositalmente, certo? A pessoa chegou na apetente vexológico, né, vai aplicar a técnica da inversão existencial, culmina a parafatologia, isso aí no final, a autorreferenciologia intermissiva, né? Uhum. Eu pensei que também, né, que teria relação com a pergunta que foi feita sobre o síndrome do já ganhou proexológico, né? Sim, que o inversor, em relação à maioria, né, ele, assim, a princípio ele pode pensar que tem bastante tempo ainda, né? Sendo que o inversor ele tem o seu ritmo pessoal, tem o seu tempo pessoal que tem relação com esse autorreferencial extrafísico intermissivo. Perfeito, concordo. Guilherme, na fatologia, página 9, segunda linha, inortodoxia inata. Gostaria que você explicasse mais, mas sobretudo como que o jovem pode lidar com isso nas suas relações e como que ele pode converter essa inortodoxia em algo mais produtivo. Então, para responder sua pergunta, eu vou fazer o link com outro item que tem no verbete aí, que fala do ajustamento sociocultural, apesar das ideias avançadas. Como é que a pessoa vai lidar com a inortodoxia dela de forma produtiva, né? A insatisfação gerada pela inortodoxia com o meio, ela vai ser proativa na medida que a pessoa tem um ajustamento sociocultural e que ela vai conseguir produzir e influenciar o meio que ela está. Se ela não conseguir influenciar, se ela não conseguir ser ouvida, o que ela escreve não for lido, a inortodoxia dela não vai servir para muita gente, só vai servir para ela mesma, certo? Então, quando eu coloquei a inortodoxia inata, respondendo a sua pergunta, tem link com esse outro item que eu coloquei no verbete, que eu não me lembro agora em que posição está, mas faz parte do ajustamento sociocultural. A pessoa, ela é o aglutinador e não só repele, não só critica, mas ela também procura ser ouvida, ela procura se encaixar direito. Quem faz isso, o ápice disso seria o infiltrado evolutivo, né? A pessoa que é o infiltrado, ela faz isso aí de forma... faz isso aí muito bem. Ela então se infiltra naquela mesologia e ela começa a influenciar aquela mesologia de forma positiva, de forma cosmoética. É assim que, na minha visão, a inortodoxia ela tem valor para os outros, né? Esse item que ele colocou está na sexta linha, de baixo para cima, na página 9 da fatologia. Que eu acho que é bem importante, né, esse ajustamento social, né? Isso. Não parece que o inversor é um negocinho assim diferente, né? Então, Guilherme, nesse caso você entende que o inversor ele tem que traduzir essa inortodoxia em produção intelectual, é isso? Sim,
exatamente. O inversor ele vai ter que produzir, traduzir a inortodoxia ou a insatisfação dele com o que está errado, escrevendo ou mostrando o que ele acha que é certo. Exemplarismo também, né? O exemplarismo, principalmente, né? Principalmente o exemplarismo, mas também a gestação consciencial, o livro publicado, a obra escrita publicada é o que a gente conhece hoje, que tem mais potencial de corrigir para o certo o que a gente acha que está errado, né? Bem. Guilherme, aqui na página 10, em sindromologia, eu queria que você falasse um pouco sobre essa síndrome da ectopia afetiva geradeira de mini-dissidências. Certo. Então, onde é que está aqui? Certo. Página 10. Certo. A síndrome da ectopia afetiva, ela está focalizando aí mais ou menos o que? A pessoa está muito ligada, ela está muito afim sobre de modo deslocado, sobre alguma coisa, alguma ideia, ou a personalidade que ela elegeu ali como uma adoração, como glorificação, muitas vezes, né? E aí ela focaliza muito naquilo ali, de forma deslocada, e acaba, por exemplo, gerando uma mini-dissidência. O que é o conceito de mini-dissidência? Abandono ou desistência temporária ou não da programação existencial. Então, se a pessoa foca numa coisa que não é o foco, ela vai perder o foco do que é o foco. Falei muito foco, mas deu para entender, não? Mais ou menos? Deu. Agora tem outra coisa aqui, em paradoxologia, o paradoxo do ajustamento sociocultural, apesar dos interesses infecciológicos avançados. Isso, foi exatamente. Aí você achou o item que eu tinha citado anteriormente, né? Então a pessoa tem, apesar dela ter interesses avançados, ela sabe que ela tem interesses infecciológicos avançados, então uma série de coisas que ela está vendo no meio ali, ela não faria daquela forma, ela tem um ajustamento sociocultural. Ela nasceu, então, num chamado Zeitgeist, né, que é uma palavra alemã que resume esse conceito, que ela nasceu numa cultura, ela nasceu numa família, ela nasceu numa época, então ela tem que se ajustar àquela época, àquela cultura, aquele meio, para ela poder influenciar positivamente aquele meio. Isso que eu quis dizer com ajustamento sociocultural. Ok. Alô? Pode falar. Guilherme, parabéns pelo verbete, te conheci ontem, estou lembrado? Roberto. Então eu queria que você colocasse a sua experiência quando você chega à universidade, Faculdade de Medicina, né? Chegou ao 17, 18, Guilherme? Aos 17. 17. Sua chegada lá. E aí, um curso assim reconhecido pela sociedade como muito importante, e você chega na universidade que é focada no paradigma materialista, né? Eu estou te contando o que aconteceu comigo, né? Eu fui corrompido, né? Fui corrompido pelo curso de medicina e fiquei corrompido até os 31 anos. Quer dizer, eu passei da fase, né? Então eu queria que você colocasse para mim como é que foi a sua chegada na universidade. Então, a minha chegada na universidade, na medicina, antecedeu minha chegada na Conscienciologia, né? Então, eu passei no vestibular logo cedo aos 17 e a Conscienciologia, eu só comecei a estudar Conscienciologia com 19 aos 20 anos. Verdade seja dita, a medicina, ela abre, vocês devem saber mais do que eu, que você já está, inclusive, colhendo desses frutos, né? A medicina abre muitas portas, ela abre praticamente todas, você com essa profissão, é uma profissão que abre muitas portas. E ela te dá, pelo menos na minha experiência, autonomia para você fazer assistência pessoa a pessoa, que você vai usar o seu paradigma, não um paradigma mecanicista para fazer assistência, né? O que você já faz também, que eu lhe conheço, você faz isso na prática, você vai fazer assistência àquela pessoa utilizando o seu paradigma mental, não somente o paradigma mecanicista. Quais são as competências que você vai ter que utilizar para fazer assistência àquela pessoa? São as que o paradigma mecanicista cartesiano, newtoniano, ele disponibiliza, que é a medicina propriamente dita. Só que na relação interpessoal, na relação também com as bioenergias, nos acoplamentos, ou nos conselhos, nos esclarecimentos que você faz ao paciente, você vai poder fazer assistência àquele paciente utilizando o seu paradigma mental. Pelo menos na minha experiência é assim, eu não me fecho na minha assistência na medicina com o paradigma mecanicista, newtoniano cartesiano. Eu procuro usar o meu paradigma mental, que tem uma relação muito estreita com o paradigma consciencial. Obrigado. Tudo bem?
Professor Guilherme, Fatologia, página 8, 8ª linha, poderia relatar a escolha da profissão facilitadora do Complexes? Você começou a falar, né? Então, a gente sabe no estudo da inversão existencial que a escolha da profissão consciente ela é um item-chave na concepção da ProEx pessoal, porque, como eu acabei de dizer, a profissão ela pode abrir muitas portas ou atrapalhar muito. A profissão ela pode ser um facilitador do complexo ou completismo existencial, ou pode ser um dificultador, muitas vezes, do complexo. Então, tem aquela profissão que a pessoa escolheu inicialmente e a pessoa passa mais tempo se dedicando a tentar fazer aquela profissão dar certo do que usufruindo daquela profissão propriamente dita. Ela vai estar o tempo inteiro lutando para fazer aquela profissão que ela escolheu inicialmente dar certo. Isso vai dedicar muito tempo, muita energia, muito recurso. E a opção, a melhor opção, a opção mais inteligente para essa pessoa, principalmente para o investidor, é ele escolher uma profissão em que a profissão vai ser um instrumento para ele obter os recursos daquela profissão, né? Principalmente o dinheiro, vamos falar de dinheiro, né? Então a pessoa ela vai ter que escolher uma profissão que o ideal que eu acho é que case com as potencialidades pessoais dela, principalmente, em que ela possa fazer assistência também, que a profissão pode facilitar muito a questão da assistência e que seja uma profissão que financeiramente dê um retorno para que ela possa também fazer assistência em outro momento, que ela faça também o pé de meia pessoal dela. O pé de meia pessoal é uma condição importante na inversão existencial, que é o que vai possibilitar a pessoa se tornar depois um pesquisador independente. A pessoa trabalha, quando depois consegue fazer as finanças pessoais dela, ela depois pode tirar um pouco o pé, pode tirar um pouco a carga de trabalho e se dedicar somente às pesquisas que ela quer se dedicar, né? Em Parafatologia, página 9, última linha, gostaria que relatasse o autorreferencial extrafísico intermissivista, mas você já falou, se você quiser fazer uma síntese, sim, para... Não, seria só fazendo uma síntese, está bem no finalzinho da parafatologia, porque quando a pessoa vai chegar do curso intermissivo e vai saber quem é que ela é, onde é que ela está, por que ela está aqui e o que é que ela vai fazer. E aí ela, por exemplo, se depara com a inversão existencial. Professor Guilherme, Ciclologia, página 10, final da primeira linha. Como ocorre a repetição do ciclo assim, desassim, impulsionando o inversor ao epicentrismo? Então, dentre outros fatores que compõem o epicentrismo consciencial, né, a personalidade do epico é importante de ser estudada. A gente indica, por exemplo, o livro 700 Experimentos da Conscienciologia. O ciclo assim, desassim, eu escolhi ele para colocar no verbete porque ele é base, ele fica na base. Primeiro a pessoa tem que dominar o estado vibracional, dominar também a questão da profilaxia dos patopensenes e da ortopensenidade. E o ciclo assim, desassim, ele vai casar tanto a mudança de pensamento quanto o estado vibracional, para fazer a desassimilação das energias. Só para explicar para alguém que possa não saber o que é assim e desassim. A assimilação simpática é quando você, em contato com pessoas ou com ambientes, você agrega nas suas energias, você assimila nas suas energias que são do meio ambiente. Você suja as suas energias ou contamina as suas energias pessoais com energias muitas vezes patológicas das pessoas e dos ambientes. Ou limpa. Hã? Ou limpa. Ou limpa. E você mistura as suas energias com as energias do meio, certo? E essas energias podem ser patológicas. E na desassimilação simpática é quando você vai depois fazer a limpeza das suas energias. Então você vai fazer técnicas energéticas, a gente indica, por exemplo, o estado vibracional e também a mudança de pensamento, né? Porque o pensamento também conecta a gente a essas energias. Então a profilaxia dos seus patopensenes pessoais e o estado vibracional é que compõe a desassimilação simpática. E impulsiona o inversor epicentrismo porque isso é base. Isso está no início da inversão existencial. O inversograma de Alexandre Nonato coloca até os 20 anos, ou, se eu não me engano, aos 20 ou aos 26, a pessoa está dominando já o estado vibracional com certa facilidade. Rosa, deixa eu só perguntar uma coisa. Esse conceito que você falou da assimilação, em que você, ao assimilar, você limpa a energia. Você pode falar um pouco mais? Olha, quando você vai para um local onde você tem energia imanente, por exemplo. Ah, tá. Não, você eu achei... vai lá, você assimila as energias para você e fazer limpa as suas energias. Eu pensei que era, por exemplo, ao assimilar, ao acoplar com você, eu limpo as suas energias, entende? Ah, sim. Também com pode as ser, minhas. mas você também pode fazer isso, se você tiver gabarito. Sim.
né? Mas o que eu pensei foi, você assimila, que ele estava falando, você assimila a energia do ambiente ou de outra pessoa e você se suja. Não necessariamente. Se você estiver perto de um evoluciólogo, se estiver perto de um amparador, você pode, ao contrário, você pode acabar se melhorando. É o que a gente faz o tempo inteiro. Por isso é que a gente sempre bate na tecla de que nesse ambiente onde é um pouco mais homeostático, não é que aqui só tem a serenão, não. Tem diferentes níveis de energia. Mas é um ambiente onde a média, né, o nosso holopensene está numa média para cima. Então, se você está um pouco assim, meio para baixo, se você chegar num ambiente desse, você já melhora. Né? Então, é o reverso do que ele está falando. Eu entendi o que ele falou, né? Normalmente, assim, numa assistência, é um outro lado você você está fazendo para uma outra pessoa, supostamente, com energia mais conturbada do que a tua, mais ectópica do que a tua. Supostamente, porque você não sabe quem é o outro, né? Como o professor Valdo diz, você vê aquele velhinho, todo sujinho, morto de fome, pode ter cuidado e pode ser o J. Cristo. Entendeu? Então, sei lá, não sei, um serenão pode se camuflar, né? Então, você está crente que está ajudando e, na verdade, você está ajudada. E, aliás, não sei se vocês têm experiência sobre isso. Às vezes você vai ajudar uma pessoa, joga energia para a pessoa, você sai melhor do que a pessoa. E, às vezes, não é porque a assistência, o primeiro a ser assistido é o assistente. Às vezes é porque a energia da pessoa não era boa também. Entendeu? Ela estava precisando de algum tipo de apoio, não sei, mas a energia dela não era tão ruim assim. Ou ela recupera rápido, não sei, tem alguma coisa assim que ainda fica meio obscuro para mim, pelo menos. Tá, eu quero então aproveitar para fazer a pergunta, né? Guilherme, você fala na mitologia o mito do inversor perfeito, você pode falar? Bom, o mito do inversor perfeito tem uma relação com aquilo que muitas vezes se pensa, que o inversor é uma consciência modelo, é uma consciência intrafísica que é perfeita, é modelo, ela já veio pronta, né? E o reciclante é que é o torto, o errado, e não, na verdade não é isso que acontece. Isso eu gostaria de comentar, que tem muita relação ainda com o nosso passado religioso, de santificar a figura do evoluído, achar que a pessoa evoluída ela é aquela figura do santo, né? Aquela figura santificada. E, na verdade, eu também acho, na minha opinião, que o inversor ele faz tanta recim, ele é tão profissional na reciclagem intraconsciencial, que ele não acumula erros, ele não acumula erros para depois precisar fazer uma reciclagem existencial. De tanta recim que faz o inversor, ele não acumula erros para gerar um desvio maior e tem que fazer uma reciclagem existencial. Então não cabe aí esse mito de que o inversor é perfeito, porque não existe isso, né? É um mito. Ficou claro? Rosa, eu posso complementar o que o Guilherme colocou? Que essa questão do inversor perfeito ela é muito séria, né? Porque, na verdade, as pessoas elas têm dificuldade de separar o que é a técnica e o que é a consciência. Então, na verdade, a técnica da INVEX, ela sim tem vários procedimentos que fazem com que a vida da pessoa não crie mais amarras, ela vai poder pular etapas, ela vai poder acelerar a evolução dela de uma forma muito otimizada. Tá? Agora, o que a Consim, né, vai fazer com essa técnica já é um outro resultado. Então, é importante a gente deixar isso claro, que a perfeição não existe, a técnica está ali, mas como que aquela Consim vai introduzir a técnica na vida dela, que é uma outra situação. Então, por isso que não tem essa questão de inversor é melhor que o reciclante, não. Tem reciclantes que são que dão banho, que muito mais do que inversor, porque ele fez da técnica da Ressex frutos muito positivos, que às vezes, aquilo que você colocou da acomodação, né, de que o inversor acha que só porque ele está na condição sem evitação e se caracterizou como inversor, já estou garantido na ProEx. Porque isso é nessa vida, né? Porque tem que ver o saldo da ficha evolutiva da pessoa. Então, pode nem fazer técnica nenhuma, e pode ter um nível evolutivo muito maior, entendeu? O que importa é o saldo, né? O que importa é o saldo. Então, como ela está falando aí, não existe a comparação entre o inversor e o reciclante, porque são duas consciências diferentes. O que elas vão fazer com a técnica é o que importa, certo? Agora, existe a comparação para a mesma pessoa, se ela aplica a INVEX ou se ela aplica a Ressex. Isso não tem como negar. A técnica da INVEX, ela é superior à técnica da Ressex, para a mesma pessoa. Então, se a mesma pessoa, eu ou você, a gente aplica a técnica da INVEX,
com que técnica a gente tem mais probabilidade de chegar ao nosso completismo existencial? Eu acho essa técnica da INVEX assim, o máximo. Eu acho assim, a ponta de toque da reurbanização. Porque sabem que todos nós somos reurbanizados, né? Então, assim, a pedra de toque da reurbanização foi a técnica da inversão existencial. Eu acho, assim, muito interessante, porque você anula a infância, como tem um verbete, né? Nulificação da infância, você ganha tempo aqui na vida intrafísica, enfim. Eu acho que é muito, muito interessante, muito importante. Rosa, mas dentro dessa reurbanização, né, que muitos de nós somos resgatados lá da baratrosfera, alguns estavam melhores, assim, melhorzinhos, digamos, né, que tem essa possibilidade de não criar mais amarras na vida e ir, assim, mais levando as coisas mais otimizadas, né. O que eu queria saber, assim, se você, Guilherme, tem alguma hipótese de... Porque, assim, se você tem essa... como se fala, essa inclinação inata para aplicar INVEXes e você comenta das retrocognições sadias, né? Como que você vê esse crescendo de outras vidas, sabe? A predisposição, essa afinidade com, digamos assim, os princípios da INVEXes já em outras vidas? Essa é uma pergunta profunda, mas vamos lá, deixa eu ver se eu consigo responder. O meu primeiro contato com a conscienciologia foi com a inversão existencial. Isso, para mim, não foi muito positivo, porque eu não entendi o que era inversão existencial, porque eu não entendia a conscienciologia. Agora, aí eu me dei mais, quando eu tive a cosmovisão sobre a conscienciologia, quando eu consegui compreender qual que era a proposta da conscienciologia, e aí sim eu tive um segundo contato com a INVEX, aí foi instantâneo. Aí eu falei, já entendendo o que vocês estão fazendo aqui, entendendo o que a conscienciologia a inversão existencial é top, então pronto, é o que eu quero fazer. E aí, nesse segundo contato, eu nem pensei duas vezes. Eu já queria aplicar a técnica da INVEX. Por isso que eu acho que o contato com a técnica da inversão existencial, diga-se de passagem, aí, os docentes em INVEXologia, ele é muito importante na vida do intermissivista. O contato, a forma como é passada, a primeira vista, a primeira visão, o primeiro impacto, o primeiro contato, né, que a pessoa tem com a técnica. O meu não foi muito bom, mas eu me dei uma segunda chance e deu certo. O que é que eu acho que, da minha parte, tem de afinidade que eu já trouxe com a técnica da inversão existencial? Eu imagino que na minha ficha evolutiva pessoal, na minha série X, eu e outras pessoas, né, eu tenha sanado as questões um pouco mais sérias relacionadas a impedimentos, a impedidores no início da vida. E quando você planeja a técnica da inversão existencial, você sabe que você pode aplicá-la logo cedo. Você sabe que no início da vida você não vai precisar se comprometer com nada. Isso que é disso, inclusive, que trata o verbete, a apetência invexológica. A pessoa chega, ressome, ela fala, não, eu vou aplicar a INVEX, é a INVEX que eu vou aplicar. Então a pessoa não precisa, nesse momento evolutivo agora, ter filho, que é, para mim, um exemplo mais sério de um comprometimento maior. Entendeu? Porque a gestação humana, por exemplo, tem gente que se beneficia muito da gestação humana. Não o apetente infecciológico, ele já entende que não é a prioridade para ele agora, entendeu? Não é a prioridade. Eu acho que no meu caso foi mais ou menos isso. Eu não sei se eu consegui... Sim? Ou não? Tudo bem, gente? Você quer fazer pergunta? Pode fazer uma pergunta para a mãe? Para a mãe, está respondendo. E então, mãe, como é que fica essa questão do netinho? A senhora... É isso. Para mim está super tranquilo, viu? Já cuidei de 3 filhos. Não precisa de neto, não faz né? falta neto, não. Eu fico com sobrinhos mesmo. Mas tudo bem. Qualquer falta de criança vai no orfanato fazer assistência, né? Então vamos lá. Fala. Pode falar. Tem que pegar um microfone. Aqui, ó, passa. Aí, ó, tem um lá atrás. Obrigada. É uma pergunta, né, para o Guilherme. Em Principiologia, Guilherme, eu queria que você fizesse para mim, não uma comparação, mas de repente uma complementação desses 2 princípios. O princípio, isso não é para mim, e o princípio da prioridade compulsória.
Porque a gente vê que o jovem ele tem muita dificuldade de fazer escolhas, às vezes, de que às vezes aquela opção ela é boa, mas ela não é prioritária naquele momento evolutivo dele. Às vezes ele vai recusar um trabalho que ele vai ganhar muito bem, mas naquele momento evolutivo não é para ele. Então, eu queria saber a tua opinião sobre essas decisões e esses dois princípios. Isso. Você já explicou mais ou menos bem aí. A prioridade compulsória é a pessoa, ela vai ler a conjuntura, vai ver a conjuntura da vida dela, e ela vai saber que em determinado momento evolutivo, uma coisa não é a prioridade para ela. Pode até ser, por exemplo, de um emprego, um bom emprego, a pessoa vai até ganhar mais dinheiro com aquele emprego ali, mas aquilo não é a prioridade, nem pessoal e nem coletiva. Nem na evolução pessoal e nem na evolução coletiva. E aí o princípio do isso não é para mim, é a pessoa saber que certas coisas não são prioridades para ela e a pessoa vai preferir se afastar daquilo, vai preferir se abster daquela até de usufruir de uma coisa que vai dar prazer ou que pode ser positiva, mas ela vai se afastar daquilo ali porque aquilo não é para ela, aquilo não é prioridade evolutiva para ela e vai aplicar o princípio da prioridade compulsória. Agora, Guilherme, como que você lidou com isso na sua vida, assim, dessas decisões, dessas prioridades? Bom, para mim, na minha experiência pessoal, isso é tranquilo, eu levo isso com certa facilidade, porque um transformo é o posicionamento. Quando eu vejo que uma coisa é mais certa, aquela coisa é mais correta, é prioridade para mim nesse momento evolutivo, eu vou aplicar. Quando eu vejo que uma recim, por exemplo, é prioritária, eu aplico essa recim, eu tenho uma certa disciplina, organização na questão de me posicionar quanto ao que eu acho que é prioridade, quanto ao que eu acho que é certo. Isso pode não ser tão fácil já para outras pessoas, e a gente tem que compreender e procurar assistir outras pessoas, né? Mas na minha experiência pessoal isso é tranquilo. Só para lembrar um instantinho, tem o verbete, princípio da prioridade compulsória para quem está... Porque tem logo a seguir, na próxima folha, tem uma pergunta de quem está de um teletertuliano, e tem o verbete, princípio da prioridade compulsória, para a pessoa se aprofundar mais, tá? Assim, só para falar da casuística como mãe, né? Ele decidiu que ele queria fazer medicina e começou a estudar muito a partir de 15, 16 anos. Eu achava assim que era demais, né? Eu dizia, Guilherme, vai para a rua, Guilherme, vai sair, vai namorar. Ele, mãe, dá licença, estou estudando. Eu estou um cartaz assim na porta do quarto e assim a gente tinha que bater antes, porque ele estava decidido que ele queria passar em medicina e nada atrapalhava a decisão dele, né? Era a prioridade compulsória. Era a prioridade compulsória, exatamente. Aqui, ó. É uma opção insubstituível, única, de ação em determinado momento evolutivo, pela definição do professor Paulo. Era única para ele a prioridade. Opção única. Tudo bem, gente? Bom, a próxima pergunta aqui dessa teletertuliana é sobre aquela síndrome que você já explicou. Eu vou falar de novo se você tiver uma síntese para fazer, que você já fez há algum tempo atrás, que é a síndrome do já ganhou proexológico. Você quer fazer uma síntese? Você já respondeu. Só fazendo uma síntese, a síndrome do já ganhou proexológico é a pessoa que principalmente aplica a inversão existencial e acha que está folgado, está tranquilo para ela cumprir a proex dela e pode cair na acomodação, não seguir o ritmo que ela propôs para ela mesma. A outra pergunta dela é, na exemplologia, página 11, a apetência invexológica intuitiva, o impulso espontâneo pela antecipação de conquistas evolutivas, buscando ser útil socialmente. Entraria neste caso o exemplo da pessoa que desde a infância praticou a TACOM, vindo a aprender a TARES agora com a conscienciologia? Perfeito, eu acho que esse exemplo se aplica sim. Eu queria, inclusive, falar da exemplologia também, que é a apetência vexológica, quase sempre ela vem intuitiva, que é a pessoa começa a procurar a fazer assistência desde cedo, ela, inclusive, começa a inverter a existência dela, às vezes, desde cedo. E a apetência vexológica lúcida seria quando a pessoa se aposta da técnica da inversão existencial e aí ela profissionaliza, né? Ela dá a tecnicidade a essas inversões conscienciais, a inversão existencial. Agora, falando do exemplo dela, aí o jovem, a criança ou o jovem, que desde cedo ele se compadece com a dor do outro, ele quer fazer assistência, ele gosta de ajudar o outro, ele tem está na fatologia aí, o altruísmo inato, né, desse inversor existencial, ele está começando a fazer a inversão assistencial dele. Ele está fazendo a inversão assistencial.
Ele não está esperando chegar na meia-idade ou na adultidade mais tarde para começar a fazer assistência. Ele já se preocupa com isso cedo. Então, eu acho que o exemplo dela cabe sim. Professor Guilherme, é possível uma consim que não tenha curso intermissivo se tornar um inversor nesta existência? Essa pergunta é clássica, ela sempre acontece nos verbetes de infecciologia, né? É possível sim. Agora, vamos dividir certas coisas. A inversão existencial, muitas vezes ela pressupõe o curso intermissivo, porque o intermissivista ele entende a inversão existencial. O intermissivista ele pega a inversão existencial e sabe o porquê daquilo. Então ele faz aquilo com lucidez. Agora, é possível que uma pessoa que não tenha curso intermissivo aplique a inversão existencial? É possível, sim. É uma técnica, né? É uma técnica evolutiva. A pessoa vai pegar a técnica e vai... A pessoa que não tem curso intermissivo, pela lógica, ele não tem programação existencial. O que é que ele vai procurar fazer com a inversão existencial? Ele vai procurar melhorar o saldo holocármico dele, ele vai procurar fazer assistência, ele vai procurar melhorar a ficha evolutiva pessoal dele e, de repente, até ele vai fazer um curso intermissivo em terra, vamos dizer assim. Ele faria um curso intermissivo aqui na dimensão intrafísica, mas é possível, sim. Ele pode se tornar um completista mesmo sem ter proexis, né? Completista ele já é um completista. Ele, na verdade, a pessoa não tem curso intermissivo, ele está preocupado em fazer assistência, está preocupado em fazer inversão existencial. Para mim, isso pressupõe curso intermissivo. Mas, digamos que nós temos certeza que essa pessoa não tem curso intermissivo, para mim ele já é um completista, né? Aí é uma questão de lucidez, né? Quando a consciência ela dessoma e aí passa por um processo de conquista de lucidez maior e aí ela entra no curso intermissivo, a consciência ela começa a refletir sobre uma porção de coisas e começa a perceber o valor da evolução, da autoevolução. Se isso não acontece no extrafísico, mas começa a acontecer já no intrafísico e jovem, a consciência ela se dá conta de que a autoevolução é um valor para ela, que ela precisa implementar isso na própria vida, e ainda bem que ela conhece isso jovem, porque ela não tem ainda, a sociedade ainda não criou uma porção de amarras na vida da pessoa, mais facilmente a pessoa tem como admitir o paradigma consciencial e passar a agir em prol disso. E aí a INVEX, ela pode ser aplicada sim. É o terceiro tempo evolutivo, né? Não é? Professor Guilherme, patologia, página 8, primeira linha. Apesar de todo o interesse que tenho pela conscienciologia, não tenho certeza se sou intermissivista. Como ter a certeza íntima da participação em curso intermissivo recente? Essa é outra pergunta também que sempre acontece, né? Então, se eu não tenho certeza se eu sou intermissivista, eu posso aplicar a inversão existencial? Obviamente, né? O curso intermissivo, muitas vezes a rememoração do curso intermissivo, ele não vai ser, é claro, assim, a pessoa fala, eu tenho certeza que eu tenho curso intermissivo, então agora eu vou começar a minha evolução. Na verdade, isso não acontece dessa forma. Perdão. Se a pessoa já tem indícios de que ela tem uma propensão a fazer assistência desde cedo, se ela tem já afinidade por inverter a existência dela para fazer a inversão existencial, não é necessário que a pessoa tenha absoluta certeza, nesse momento agora, de que ela é intermissivista, para que ela comece a fazer isso. Agora, como é que você vai adquirir isso? É como eu falei no início, coloca o barco em movimento, depois você vai ajustar o leme. Coloca em movimento, depois, mais para frente, você vai ter essa resposta. Você vai, através da sua autopesquisa, através do desenvolvimento do parapsiquismo, da ampliação da cosmovisão sobre os cursos intermissivos, sobre as programações existenciais, logo à frente você vai obter essa resposta. Na minha opinião, se alguém quiser completar alguma coisa. Você quer complementa aí, fala do teste. Tem o teste, né, nos 700 experimentos, eu não sei de cabeça, mas tem isso tem no site da Tertúlia, né? O site está temporariamente fora do então, mas tem no ar, livro mas eu 700 acho que logo vai voltar. E os 700 tem também, tem, né? o teste das vivências do curso intermissivo, então a pessoa, eu só não sei de cabeça a página. 127, alguma coisa assim, não é? Não sei. Não sei. No YouTube, um vídeo do professor Valdo dando as boas-vindas aos intermissivistas. Então, se ela colocar lá Valdo Vieira, intermissivistas, ela vai achar alguma coisa. Tá, mas aí ela precisava de um teste para ele ver. Sim, mas ele comenta esse teste dos 700, que tem no site da Tertúlia. Então tá ótimo, porque aí ele vai ver o comentário e vai se identificando ou não, né?
Então está combinado. Só para completar aqui, é viável que a pessoa faça os testes e tal. Eu só não recomendo, na minha experiência pessoal, que a pessoa faça o teste e decida e já bata o martelo. Então, se eu não passei no teste, eu não sou intermissivista. O teste vai auxiliar você a ampliar o conhecimento sobre isso, mas não, e o teste também não define. Naquele momento que você responde aquele teste, define, então, segundo esse teste aqui, eu não sou intermissivista. Isso vai acontecer de forma gradual também. Isso, mas sabe de uma coisa? Quando ele fala assim, eu tenho todo o interesse pela conscienciologia. Para mim, isso basta. Não importa se tem ou se não tem curso intermissivo. Isso é uma coisa que eu ia comentar também, porque não só a questão da afinidade pela assistência, mas principalmente a afinidade pelas ideias da conscienciologia. O curso intermissivo proposto para a conscienciologia, ele é baseado no paradigma consciencial. Então, é natural que uma pessoa que ela se identifique com as ideias, que ela não tenha aquele antagonismo, e que ela, até certo ponto, aplique diversos preceitos da conscienciologia de forma intuitiva, isso já demonstra sinais de curso intermissivo. Porque uma pessoa que não tem nenhuma afinidade, que nunca passou por curso intermissivo, nunca ouviu falar de paradigma consciencial e das técnicas, ela dificilmente vai dizer assim, nossa, que interessante, isso daqui, eu já faço uma parte disso, isso aqui é para mim, eu tô nesse meio. Então, quando ela começa a identificar diversas similaridades, afinidades pelas ideias, isso já começa a demonstrar, assim, um grande potencial dela ter passado pelo curso intermissivo. Agora, realmente, é na prática, na autopesquisa, que ela vai conseguir definir isso 100% sim ou se não. Agora, tem uma coisa que está vindo aqui, eu não sei se é o caso dele ou não, mas é para ele pensar. Até que ponto ele tem essa afinidade toda, tem um interesse com a conscienciologia, não quer admitir que tem um curso intermissivo para não colocar a mão na massa, assumir essa reciclagem que tem que fazer, procurar um local onde ele possa se comprometer com algum tipo de voluntariado. Eu estou falando isso para ele porque aconteceu de certa forma comigo. Eu não sou inversora, eu sou reciclante, conheci a conscienciologia, já estava bem madura já, só não tinha apodrecido para cair do galho, mas estava bem madura. Então, assim, eu levei mesmo assim, identifiquei tudo com a conscienciologia, mas levei um tempo para assumir, até porque outra área, minha área é de matemática, mas eu estava assim até o topo da cabeça com a intrafisicalidade, Então, assim, eu tinha todo o interesse de não largar o osso que eu estava lá roendo na universidade. Então, e tem uma hora que a pessoa realmente ela assume o curso intermissivo dela, É isso que a Rosa está dando de conselho aí para o tertuliano. E aí hoje eu não tenho mais nenhum tipo de dúvida. E também eu penso sinceramente, eu estou falando para ele, mas eu penso sinceramente, não importa a rigor, não importa se fez ou se não fez o curso intermissivo, se fez um curso inicial ou se fez um curso avançado. Na prática, se a pessoa tiver persistência, alto esforço, é isso que importa. Ele vai pegar o que ele tiver que fazer e vai para frente. E vai aprimorando sua cosmoética. A cosmoética é uma coisa que se aprende. Se se aprende ética, a cosmoética vai aprender com muito mais facilidade, porque vai depender só de uma lógica, de uma racionalidade, Então, eu acho que está tudo certo. Então, vamos lá, vamos arregaçar as mangas e assumir aí Tem o Nicolas, pode ser o Nicolas? Vai lá, Nicolas. Tenho mais 3 perguntas. A primeira é em neossinapsologia, na página 10, é a recaptura de paraneossinapses intermissiva. Isso aí eu comentei, eu não sei se você estava um pouco distraído, mas eu comentei aí um pouco atrás, que seria a recaptação dessas ideias do curso intermissivo, as neossinapses intermissivas. Só que foi bom você comentar isso, porque tem bem um paradoxo aí. Se é recaptura, como é que são neo? Se são neossinapses, como é que é recaptura? São ideias novas, como é que você está recapturando? Aí eu coloquei isso de propósito, ficou propositalmente, por quê? Porque elas são neo-ideias, elas são ideias, muitas vezes, que são novas aqui na dimensão intrafísica. Só que elas são uma recaptura para você, porque você planejou aquilo, você viu aquilo no curso intermissivo, e agora você está fazendo uma recaptura, só que elas são neo-ideias, porque elas são ideias que muitas vezes estão sendo aplicadas pela primeira vez aqui. Por isso que eu fiz questão de deixar o ré e o neo, apesar de parecer um paradoxo. Em trinomiologia,
na segunda linha, o trinômio auto-organização, rotinas úteis, produtividade, ainda na fase preparatória da PROEX. Então, isso aí é fundamental para o investidor existencial, que a auto-organização, as rotinas úteis, a auto-organização vai predispor a pessoa a ter rotinas úteis, e as rotinas úteis elas vão predispor a pessoa a ter produtividade ainda na fase preparatória. Porque organização já demonstra maturidade, né? Se cedo a pessoa já consegue estabelecer rotina de concentração, já mostra que a pessoa é centrada, ela tem visão de longo prazo, isso pode... Então, por exemplo, desde a pessoa passar no vestibular, dar uma aula, ler um livro, ela tem já um nível de centramento, né? A pessoa já mostra que ela é centrada. Isso, para mim, é a semente da produtividade, né? Eu gosto de uma frase do Immanuel Kant, que é um filósofo alemão, que ele dizia, eu não sei, posso errar alguma palavra, mas ele dizia mais ou menos assim, que quem vira e mexe a complexidade do mundo em sua mente tem que manter meticulosa ordem no dia a dia, ou jamais escreverá um livro. Para mim foi uma das melhores frases que eu vi. Então o cara é filósofo, ele pensa sobre uma série de conhecimentos complexos, só que ele mantém meticulosa ordem no dia a dia dele para poder arrumar e ter produtividade, porque a produtividade ela vem, na verdade, com a auto-organização. A auto-organização predispõe mais produtividade. E em mitologia, na quarta linha, o mito do isso é porque você ainda é jovem. Esse mito eu coloquei ele aí de propósito, porque eu comentei um pouco sobre isso há alguns minutos atrás, que era o seguinte: muitas vezes a pessoa traz uma ideia nova, ela traz uma neo-ideia, ela traz uma postura nova, e muitas vezes a pessoa mais experiente, ela fala, não, isso aí você está falando é porque você é jovem, daqui a pouco você vai mudar e você vai ver que não é assim. Isso é verdade? Muitas vezes é. Não estou desaconselhando as pessoas a ouvirem as pessoas mais experientes, a gente tem que ouvir as pessoas mais experientes. Só que você tem que saber que existe um senso de distinção no intermissivista, que eu citei em alguns momentos do verbete, que você sabe que determinadas posturas não são mais para você. Aquela pessoa manifesta aquela postura, e, por exemplo, a massa impensante manifesta aquela postura e segue a vida já numa linha, ou numa forma, num modelo, e que você muitas vezes não vai seguir aquele modelo. Então isso é porque você ainda é jovem. Na minha opinião, o intermissivista jovem, investidor, ele ouve isso muitas vezes na família, né, na família nuclear dele. E não, isso aí é porque você não quer ter filho agora porque você ainda é jovem. Então eu convido essa pessoa a vir à CCCI e conhecer aqui os nossos investidores veteranos, que são epicons, que são despertos, e convido também a pessoa a ter a própria experiência pessoal dela. Se ela achar que aquilo vale para ela vai lá e aplica e vê também. Uma questão de grupo é importante também, né? Porque você vê que não é só você que não quer ter filho, é uma questão de grupo. Tem várias outras pessoas que se realizam sem ter essa necessidade de ter filhos. E mais importante ainda que não é só aqui na Conscienciologia, tem já outros grupos, né? Que já falam disso. Então isso é importante a gente procurar também saber, para fortalecer. Não é que você vai viver de logo externo, mas é importante também, né? Você saber o que está acontecendo em volta. Guilherme, na masculino e femininologia você coloca a participação no Greenvex. Você pode falar mais sobre a apetência invexológica ou o inversor e a sua participação no Greenvex, ou mesmo o candidato que quer conhecer mais a Invex e a participação nos Greenvex? Então, os Greenvex, eles são grupos de inversores existenciais que a reunião de inversores existenciais, de aplicantes da técnica da inversão existencial, para discutir sobre a técnica, para discutir sobre ideias pertinentes à aplicação da técnica, ideias pertinentes à juventude, à evolução na juventude. Eu coloquei o apetente invexológico, porque eu acho que o apetente invexológico é a pessoa que tem propensão a aplicar a Invex, e eu acho que ela vai procurar o apoio, ela vai procurar seus semelhantes, como qualquer outra pessoa, né? Então, na hora de procurar esses semelhantes, muitas vezes o Greenvex ele vai ser um apoio, porque outras pessoas semelhantes, outras pessoas que pensam da mesma forma que você vão estar ali te dando apoio, e a interassistência vai acontecer ali. Lá em Salvador a gente ainda não tem um Greenvex por falta de, até então, porque as consciências inversoras ainda não chegaram, mas estão chegando. A gente vai, futuramente a gente pretende montar o Greenvex lá, mas tem muitos outros Greenvex que já deram certo e produziram livros e produziram GESCONs. E o que precisa, o que você sabe nos dizer para poder formar um Greenvex? Então,
Você vai saber responder isso melhor do que eu, né, que você já tem alguma experiência na formação dos Greenvex, mas a formação do Greenvex nos centros educacionais, notadamente do IPC, né, que é a instituição conscienciocêntrica que está mais espalhada pelo Brasil, você vê grupos de investidores existenciais nessas ICs que não tem lá a Sinvex. A Sinvex é a Associação Internacional da Inversão Existencial, que só tem sede aqui em Foz do Iguaçu. E aí, nesses centros educacionais do IPC, ou da Intercamp, ou dos outros centros educacionais que não há Sinvex, que estão espalhados pelo Brasil, o investidor existencial, ele vai procurar seus semelhantes e ele pode, com o auxílio do pessoal aqui da Sinvex, com a orientação do pessoal aqui da Sinvex, ele vai poder formalizar a formação do Greenvex dele, né? Existe essa formalização da formação do Greenvex. Perfeito. E todos esses inversores que têm, então, vontade, podem seguir o manual dos Greenvex para fazer isso. Mas eu acho importantíssimo a gente falar de Greenvex nesse verbete, porque aqui é a pessoa que ela está querendo, ela está com gosto, ela quer Invex. E, então, o que se percebe é que a pessoa que ela quer Invex, em geral, como você muito bem disse, ela vai procurar os seus pares. Em procurando os seus pares, existe o Greenvex. E o Greenvex é uma das grandes forças para o inversor, porque a troca de experiências que a gente tem entre os inversores é fora de série, para a gente poder ampliar, melhorar a nossa vida. Então, assim, eu participei de Greenvex durante muitos anos, aprendi muito e devo muito ao Greenvex, e aí penso que a gente deve, na medida do possível, na medida que existem inversores e interessados espalhados por aí, de que se agrupem, formem Greenvex, no sentido de valorizar a troca de experiências e a produção intelectual. Já lá em Salvador e proximidades, participar do Greenvex, é procurar o professor da tertúlia de hoje. Oi, Guilherme. Gostaria que você pudesse ampliar ali na página 10, paradoxologia, esse paradoxo da consciência multifacetada com foco proexológico. Então, deixa eu só achar aqui. Esse paradoxo da consciência multifacetada, onde é que está aqui? O paradoxo da consciência multifacetada com o foco proexológico. Você pega muitas vezes as consciências que são gênios em determinadas áreas do conhecimento, né? Elas são os verdadeiros gênios ali, e elas aprofundam muito naquela área do conhecimento, recebem todas as láureas, todos os prêmios, todos os prêmios daquela especialidade de pesquisa na ciência convencional, por exemplo, e aquilo muitas vezes não é o foco daquela existência daquela pessoa. Ela está deixando muita coisa para trás, muita coisa em déficit, só para ser como eu coloquei aqui, né? Não coloquei. Para ser ali o verdadeiro especialista naquela área. Ah, não. Não, é isso mesmo. E o foco... Não, eu estou falando de outro item. A consciência multifacetada. Eu me confundi, perdão. O que é que eu quis dizer com a consciência multifacetada com foco proexológico? Se a pessoa vier aqui na CCCI e conhecer as personalidades que tem aqui na CCCI, você vê que aqui estudando conscienciologia tem pessoas que são verdadeiros especialistas, verdadeiros gênios em áreas do conhecimento da ciência convencional. Pessoas que têm um desenvolvimento intelectual extraordinário, que ela poderia se dar muito bem nas áreas do conhecimento que a SOCIM valoriza, por exemplo. Então, a pessoa, se ela fosse só estudar ciência convencional, ela seria laureada, ela seria um gênio naquela área, só que aquilo não é o foco da Proex dela. Então, ela escolhe vir para cá. Por exemplo, a pessoa escolhe montar uma casa aqui e começar a estudar consciência, começar a desenvolver o parapsiquismo, coisas que não são assistência, né? Coisas que não são muito reconhecidas, muitas vezes, pela ciência convencional, pela SOCIM, só que é o foco proexológico daquela pessoa. E essa pessoa poderia se ir muito bem, se ela quisesse, poderia se destacar em qualquer área do conhecimento que ela quisesse. Só a gente conhecer as personalidades que tem na CCCI, tem os doutores da conscienciologia, né? Tem uma revista dos doutores da conscienciologia, pessoas que são gênios na ciência convencional, poderiam se destacar muito na ciência convencional, só que essas pessoas têm foco proexológico e elas escolhem se dedicar à proex dela, né? E são consciências multifacetadas. Se ela quisesse, ela sairia muito bem. E também pela diversidade de instituições conscienciocêntricas, né? Que na CCCI com várias especialidades, né, esse foco proexológico vai direcionar para aquela IC, né, ao invés de ficar voluntariando para duas, três ICs, né,
perdendo o foco, né, a pessoa vai direcionar. Não necessariamente que acerte, né, mas com o tempo vai se ajustando. Também né? serve para a conscienciologia, é verdade. Uhum. Eu queria que você comentasse aí na tecnologia 2 técnicas. A técnica da fórmula da retribuição pessoal. Né? Eu achei bem interessante essa técnica para inversor, né, sendo novo, né, e me chama a atenção, né, se entra a questão, a técnica da inventariologia, como é que funciona essa técnica para inversores? Então, a técnica da fórmula da retribuição pessoal é importante para o intermissivista na juventude, porque ele começa... A técnica vou explicar a técnica. Seria o seguinte, a pessoa vê o que é que ela recebeu de aporte nessa vida e o que é que ela já deu para os outros nessa vida atual agora. Então, tudo que ela recebeu de aporte, de recurso nessa vida de mão beijada, já dado fácil, ela não teve que conquistar aquilo, e o que é que ela já produziu para os outros, né? O que é que ela já deu de aporte para os outros também. Então, é importante para a pessoa, porque isso faz um contraste, né, com o que você já recebeu de aporte. E isso tem uma relação muito próxima com a responsabilidade que você tem nessa vida intrafísica. Então, se você recebeu muito aporte existencial, isso pode ser um indicativo de responsabilidade. Isso é importante para um mensurador do que você anda fazendo e da responsabilidade que tem de sua ProEx, por Interessante, porque justamente porque os jovens eles têm muito mais aportes do que as retribuições em si. Então, a técnica da Invex é justamente para programar essa retribuição, né, ao longo da vida, né, para ser um completista. Né? Prolongar, e depois que no final da vida o aporte comparado ao que você fez fique, inclusive, pequenininho. Né? Sim. Eu acho interessante porque a gente tem noção, né, de que a fase preparatória da Invex é só receber. Isso. E mas aí ele já está preparando a retribuição. O próximo, a técnica do Confort, auxiliando na identificação do megatrafor pessoal. Então, a técnica do Confort da consciência é uma técnica da Conscius, que faz parte de um curso da Conscius, que é a pessoa perceber mais, fazer a própria conscienciometria e perceber quais são os seus trafores, seus trafares e os seus trafais. A pessoa perceber quais são as potencialidades dela, ou também quais são os calos que ela tem, quais são as virtudes e as invirtudes dela, e auxilia na identificação do megatrafor pessoal. Por que eu coloquei isso aí? Porque o megatrafor pessoal, para todo intermissivista, é aquele cavalo forte que fica na frente da carruagem, né? Aquela carruagem tem um monte de cavalo, só que tem um cavalo lá que é o mais forte. Não sei se vocês já viram isso na história das carruagens aí. O megatrafor é aquele trafor que vai puxar a sua evolução para frente, e você vai levando o resto depois. É o grande, o megatrafor seria o grande impulsionador da evolução da pessoa, né, como o professor Valdo sempre fala. E os outros trafores vão ajudar, e os trafares vão ser superados ou suplantados pela utilização desse trafor pessoal. E as técnicas da conscienciometria, elas auxiliam você a identificar esse trafor. Você sabendo qual é o cavalo que vai puxar mais sua carruagem, você sabe, eu posso investir mais naquele trafor. Tá bom. Agora, tem mais um item que me chamou bastante atenção, na fobiologia. Achei bem interessante o respeito à invexofobia como um momento evolutivo de grande parte de consciência e consciex. Eu gostaria que você ampliasse. Então, tem gente que observa a técnica da Invex pela primeira vez, ela tem realmente pavor, ela tem a fobia, ela não gosta da fobia. Tem um verbete do Márcio, se eu não me engano, do Márcio Aoki, não é isso, Pascolini, que é a invexofobia, que a pessoa olha a técnica e ela não gosta da técnica, ela tem já pavor. Muitas vezes é uma pessoa que estuda conscienciologia, só que ela tem a invexofobia. Isso tem que ser respeitado. Você tem que ver, inclusive, isso é um instrumento de autopesquisa. Você vai ver por que essa pessoa ela repele a técnica da Invex. Isso vai dar, inclusive, muitas vezes, substrato para a autopesquisa dessa pessoa. Ela por aí. A gente vê que são jovens que aplicam a técnica da Invex, então a gente pode ter a ilusão de que a técnica da Invex seja uma coisa fácil, mas não é. Ela é complexa, ela é difícil de você assumir. Né? É o que a gente estava falando. É interessante que são jovens que começam, né? Então, por isso que eu acho que ela é a pedra de toque, eu acho. A técnica não é fácil, mas depois fica mais fácil. Mas depois fica mais fácil. E essa questão da consciex, são os que vão ressomar, são os intermissivistas que vão ressomar, ou as consciex que acompanham essas consciências inversoras que, né, tem essa fobia? Como que... Muitas vezes é realmente uma consciex que está impedindo aquela pessoa de ter um contato mais límpido com a técnica. Isso acontece muito no nosso exercício aí de divulgar, de ensinar a conscienciologia por aí. Às vezes a pessoa, você vê que ela tem
uma conexão com as ideias da conscienciologia. Ela tem uma conexão, trazendo para o verbete, com as ideias da INVEX. Só que, como você falou, tem muitas vezes uma companhia extrafísica, um guia cego, que depois se torna um assediador, nesse caso, né, que vai impedir a pessoa de ter um contato mais claro, com a mente mais limpa, com um desassédio mental somático, para ela ver que aquilo é a prioridade para ela, e falar e ver aquilo de forma mais clara, né? Acho que é pertinente seu comentário mesmo. O posicionamento vai ajudar a desassediar essas consciências, porque tem muito amparo também, né? Tem os muito amparadores amparo. O trabalho com as energias, investindo né, bastante nos inversores. Isso, o investimento nesses inversores, o auxílio nesse primeiro contato é muito importante. E também auxiliar a pessoa a fazer seu próprio autodesassédio também, a procurar refletir mais sobre a técnica, porque quando a pessoa reflete, ela vai começando a limpar um pouco, vai começando a tirar as impurezas da frente dela, poder enxergar a técnica, dela poder enxergar o paradigma consciencial, né? Guilherme, a partir desse verbete, né, apetência invexológica, mas a partir do momento que você identificou em você essa apetência invexológica, o que você fez com isso? Pensando já em outras pessoas, a partir do seu exemplarismo, pensando em outros jovens que em algum momento vão identificar em si essa apetência invexológica. O que fazer a partir disso? Bom, o que eu fiz foi exatamente o conselho que a Rosa deu para aquele teletertuliano, eu assumi isso. Quando você tem contato com a técnica e tem um contato com ideias que indicam para você que você tem um curso intermissivo pessoal e tem uma ProEx e que está relacionado à inversão existencial, o próximo passo é olhar isso, porque é um desafio, e não ter medo, né? É assumir, eu tenho contato com isso e vou enfrentar. Eu daria para a pessoa o conselho que a Rosa deu. Foi isso que eu fiz. Guilherme, na fatologia, na página 9, na quarta linha de baixo para cima, você poderia comentar a mudança de base física propiciando contato precoce com o grupo de afinidade proexológica? Então, isso é o que acontece, né, a migração de pessoas para próximo do grupo de afinidade proexológica. A mudança de base física eu ainda não fiz. Eu moro ainda num apartamento com meu irmão, que é dos meus pais. Esse eu ainda não fiz, mas isso está dentro das conquistas do investidor. Está no meu maxi planejamento pessoal, que é um dos itens da Invex. A hora que eu vou me formar e que eu vou fazer minha residência, que eu vou me mudar. E que eu pretendo morar em Foz do Iguaçu, por exemplo. E muitas vezes você vê muita gente fazendo isso, né? Se aproximando do grupo de afinidade proexológica. Por quê? Porque fica mais fácil. Você está junto com as pessoas que têm uma afinidade com a ProEx. Você vê que tem uma ProEx grupal, que você faz parte dessa ProEx grupal, que vocês querem caminhar mais ou menos na mesma direção. Essas pessoas próximas, elas ficam mais... a proximidade física vai ajudar muito nisso, né? Isso você já tem muita experiência aqui. Vou fazer uma pergunta aqui, que é mais polêmica, aí vocês podem entrar também. Professor Guilherme e Marcelo, inclui o Marcelo. É possível ser esportista e inversor? Essa pessoa é um rapaz que tem 31 anos. Eu vou ler o complemento. Porque existe na conscienciologia um preconceito velado contra esportistas. Eu, nessa vida, quase me tornei um futebolista profissional. Caso ocorresse esse destino, teria me desviado da ProEx? Penso futuramente, após os 50 anos, fazer uma assistência extra na área futebolística. Então, o que acontece da conscienciologia com os esportistas, como ele falou, não é, na verdade, um preconceito. Isso está baseado nos fatos. Se você fizer o cosmograma, for ver os fatos que decorrem, muitas vezes, dos esportes radicais e etc., você vai ver que os fatos mostram que isso não é positivo para a evolução da consciência. Os esportes radicais, por exemplo. Se tratando do futebol, o futebol teve um ciclo mental somático aqui na semana passada, que foi discutido isso. O futebol é uma atividade esportiva em que ele ainda hoje é uma atividade recreativa, porém ele ainda guarda traços de beligerância, ele ainda põe em contato o corpo com riscos, né? Fala-se, por exemplo, o clássico exemplo é o zagueiro cabeceador, que vai cabeceando tanto aquela bola lá no fundo que depois ele tem... Destrói o cérebro. Então, na verdade, não é um preconceito. Falando dos esportistas, isso não é um preconceito, isso é uma conclusão baseada nos fatos. Ele perguntou exatamente isso. Porque ele diz que futuramente, aos 50 anos, ele quer fazer uma assistência extra na área futebolística. Gostaria de complementar, então,
Vamos pegar a INVEX enquanto uma técnica evolutiva, certo? Então, enquanto técnica evolutiva, a INVEX ela tem alguns procedimentos mais adequados de serem realizados, visando que a consciência tenha liberdade para poder fazer assistência. Um desses procedimentos é o cuidado com o corpo. Se a atividade esportiva ela tenha segurança de manter a saúde do corpo, não vejo nenhum problema. Agora, existem algumas atividades desportivas que acabam prejudicando o corpo. Uma delas, por exemplo, é o caso do futebol, porque, em função de todos os riscos, várias vezes você encontra atletas de final de semana machucados. São várias pessoas. Mesmo os profissionais. Volta e meia, um está fora de campo porque está no departamento médico. Então, é uma profissão, dependendo do tipo de atividade física realizada, né, do tipo de desporto, ela pode causar danos ao corpo. E isso deixa de ser convergente com a técnica da INVEX. Então, depende do tipo de atividade realizada. Agora, complementando o que ele falou, a atividade física, o cuidado com o corpo, o exercício do corpo, quando sadio, ele é, obviamente, estimulado pela Conscienciologia. A Conscienciologia estimula o exercício físico, a atividade física. Certo? Pode. Tá. Oi. Tá. Você fala aqui na parafatologia sobre projeções conscientes educativas na juventude, né? Eu queria saber se você teve alguma experiência assim de aulas enquanto projetado no curso intermissivo, uma atualização. Bom, isso aconteceu caracteristicamente comigo, que no começo do meu contato com a Conscienciologia eu tive uma série de projeções que foram educativas. E consciências amparadoras me levaram para me mostrar a ectoplasmia extrafísica, por exemplo, como se fazia, me levaram para ver ambientes, para ver pessoas. E isso me possibilitou para mim, eu acho que possibilita para a pessoa, para todo mundo, um contexto de experiência. Você vai acumulando, fazendo uma coleção de experiências extrafísicas suas. Eu, por exemplo, levo isso muito a sério. E depois você faz uma listagem e você sabe, eu já tive essa experiência. Quando você está dando, por exemplo, o professor de projeciologia, que está dando o curso integrado de projeciologia, que é o que a gente dá lá no IPC, você passou por aquela experiência. Você está falando aquilo para o aluno, mas você passou por aquilo. Eu tive essa experiência, comigo foi assim, assim, assim. Na teoria ele é assim, mas eu tive essa experiência e foi assim. Foi isso que eu quis dizer com as projeções conscientes educativas, porque são projeções conscientes, muitas vezes amparadas ou proporcionadas por consciências amparadoras, que têm a finalidade de educar, de mostrar como a dimensão extrafísica funciona, como o desassédio funciona, como a ectoplasmia funciona como assistência, como a volitação funciona. Tá, a última pergunta então é assim, você mora na Bahia, né? Como que é essa aplicação da INVEX dentro daquele holopensene, né? Se você sente assim uma dificuldade, uma facilidade maior de sustentação, e se você vê sua responsabilidade assim diante daquelas pessoas, né? De estar naquele holopensene, assim, com tanta coisa otimizada, assim. Bom, eu particularmente não sinto dificuldade de aplicar a INVEX porque eu tenho um trafó que é o posicionamento. Então, para mim, eu levo isso numa boa. Mas eu acho que a inversão existencial, ela é contrafluxo em qualquer lugar. Vai ser em Salvador, vai ser aqui, em qualquer lugar a inversão existencial é contrafluxo. Salvador tem um holopensene um pouco mais difícil, isso é notório, e isso dificulta um pouco a ação dos intermissivistas, né? A ação em relação à aplicação da INVEX também, porque Salvador tem muitos atrativos. Salvador, para o jovem, é uma cidade muito rica em atrativos culturais e festividades, etc. Se eu vejo isso como responsabilidade, sim, eu vejo isso como... Para mim, eu tenho uma responsabilidade em relação à INVEX em Salvador, tanto é que eu me predispus inicialmente, agora no meu estudo da Conscienciologia, a estudar a INVEXologia. Então, o professor Pedro, lá de Curitiba, ele tem alguns estudos deles que falam da personalidade do pré-invexólogo. É assim que eu me sinto hoje, um pré-invexólogo. Eu estou defendendo o verbete de INVEXologia, eu estive fazendo a formação docente para a INVEXologia, eu pretendo escrever mais sobre a INVEXologia. É aí que eu vejo minha responsabilidade, inclusive na formação do Greenvex, lá no IPC em Salvador. É assim que eu estou vendo a responsabilidade que eu tenho em relação à INVEX, sim, lá em Salvador. Eu tenho mais 3 perguntas. A primeira é em binomiologia, na terceira linha, página 10, terceira linha, de cima para baixo.
Podia explicar o binômio inortodoxia e confortismo sadio? Então, esse binômio eu acho ele muito notável na questão da apetência infecciológica. Já comentei o que é a inortodoxia, né, que é a insatisfação proativa com um padrão cultural que já está arraigado, que já é tido como a única norma, única e verdadeira ali. E quando a pessoa tem o inconformismo sadio decorrente da inortodoxia, ela vai no contrafluxo do senso comum, né? Ela vai aliar a maturidade consciencial dela, vai aliar o exemplarismo pessoal e a produção da GESCONS, a TENEPS, a docência e o posicionamento crítico quanto a esse contrafluxo. Ela vai fazer um contrafluxo, né? Não vai se acompliciar com o que ela está vendo que ela não concorda, que não é correto. Isso seria o inconformismo sadio. Em antagonismologia, na segunda para a terceira linha, no finalzinho da segunda, né? Podia explicar o antagonismo, antimaternidade sadia, maternofilia? Então, a antimaternidade sadia é um antagonismo com a maternofilia. A maternofilia seria o desejo de ter filhos, o desejo de gestar, né? Então, a maternofilia seria aquela pessoa que você pergunta: fulano, você quer ter filhos? Ela fala: eu quero ter um time de futebol. Então, essa pessoa, ela tem afinidade pela maternidade, por ser mãe, né? Isso tem que ser respeitado e faz um contraponto com a antimaternidade sadia, que é uma técnica conscienciológica que está incluída na inversão existencial, que é a opção lúcida ou a opção intencional de evitar, de não ter filhos. A pessoa opta intencionalmente por não priorizar a questão dos filhos. Ela não vai ter filhos e vai priorizar as gestações conscienciais, que é a escrita, ao invés de priorizar a gestação humana. Por que a antimaternidade sadia a gente considera importante? Eu gostaria de esclarecer também que a antimaternidade sadia não é só o inversor que aplica. O reciclante da conscienciologia ele também aplica a antimaternidade sadia, porque ele também prioriza a GESCON ao invés da gestação humana. Só que é uma técnica que ficou marcada mais na inversão consciencial, né? A antimaternidade sadia, a pessoa entende que, nesse momento evolutivo dela, ela vai priorizar a assistência dela em atacado, a produtividade assistencial dela, ela vai atingir um número maior de consciências, ao invés de fazer muita assistência a uma pessoa só. Então, ela vai em vez dela fazer a gestação humana e fazer muita assistência por um tempo prolongado, muitas vezes os cuidados básicos ali, só para uma consciência, ela vai ter como prioridade mais a gestação consciencial. Se você você faz uma gestação consciencial, um livro escrito, isso pode atingir um número muito maior de consciências. E a gente entende que essa é a prioridade do inversor. E na página 12, podia comentar a frase enfática? A frase enfática. Então, a apetência invexológica configura-se ao modo de trafor da consciência intermissivista lúcida, predisposta à assistência e aplicação da técnica da invex, visando o complexo na vida atual. Então, eu considerei que a apetência invexológica ela é um traço força, ela vem como um traço positivo na consciência intermissivista lúcida, que está predisposta à aplicação da invex na vida atual, visando o complexo. O foco da pessoa que tem apetência invexológica é o complexo. O complexo é a unidade de medida da intrafisicologia, né? Então, é o importante, tratando-se de invex, tratando-se de complexo, ou de ressex, certo? Então, isso que seria o que eu estou falando na fase enfática. A pessoa está visando o complexo na vida atual e vai aplicar a técnica da invex. Isso seria um trafor. Ô, Guilherme, você pode aprofundar para a gente aí o que você pensou no último crescendo da crescendologia na página 10? É o crescendo busca do autoconhecimento, autopesquisa aplicada. Então, a busca do autoconhecimento ela vai acontecer muitas vezes de forma inata nas pessoas de uma forma geral, e a pessoa vai procurar se conhecer, ela vai procurar saber o seu funcionamento pessoal, e muitas vezes vai procurar uma linha mística ou linhas de autoconhecimento aí que tem uma disponibilidade pelo mundo. Isso não necessariamente é a autopesquisa aplicada. A busca pelo autoconhecimento ela é uma coisa ela é uma busca, mas ela não é a autopesquisa aplicada profissional. A autopesquisa, é uma primeira etapa, né? É uma primeira etapa, é a busca, né? E a autopesquisa aplicada, a conscienciologia auxilia muito nisso, e isso é uma das metas do inversor, que é auxiliado, por exemplo, pelas especialidades da conscienciologia, a conscienciometria, a própria projeciologia, né? A autopesquisologia. A pessoa vai profissionalizar a autopesquisa e vai fazer a autopesquisa aplicada. É diferente dessa busca inata pelo autoconhecimento. Por isso que é um crescendo. A pessoa vai chegar da busca e depois vai profissionalizar essa autopesquisa com a autopesquisa aplicada.
Ok, tudo bem? Obrigada. Guilherme, tem aqui na folha 8, última linha, as recins pró-invexológicas. Quais são as recins assim, que você acha que são mais importantes propiciando a inversão? Então, eu coloquei as recins pró-invexológicas porque foi uma coisa que aconteceu comigo, mas também citando o pessoal de Curitiba, o Pedro de Curitiba escreveu sobre isso, eu esqueci o nome dela, outra inversora de Curitiba escreveu também sobre isso, porque a gente vê que tem recins, tem reciclagens intraconscienciais ou mudanças de postura que elas vão possibilitar a pessoa de começar a aplicar a Invex. A pessoa conhece a Invex às vezes, só que ela tem ainda um traço de personalidade, muitas vezes relacionado ao poroconsciencial, a essa fase inicial da vida. Isso impossibilita ela de enxergar melhor a Invex, começar a aplicar a Invex de modo mais tranquilo. E aí tem reciclagens intraconscienciais, a exemplo a que você falou, por exemplo, para mim foi muito boa, de assumir o próprio curso intermissivo, o autodesassédio, a auto-organização é uma Essas são um denominador comum, é comum para todos. O denominador comum, acho que seria isso, a auto-organização, o autodesassédio, assumir o curso intermissivo. Quer colocar mais alguma? Eu acho que tá bom. Mas a ideia central é essa, tem recins, tem reciclagens intraconscienciais que vão ser importantes nesse início de Invex. A pessoa ter contato com a técnica da Invex e tem algumas mudanças de postura, algumas mudanças de ideias, de pensamentos que vão possibilitar a pessoa de aplicar a Invex de modo mais tranquilo. Essas são as recins pró-invexológicas. Guilherme, parabéns pelo seu verbete, pela sua defesa. Esse é o primeiro, né, de muitos outros que você já falou aí. A gente aguarda todos os outros seus verbetes. Né? Você vê que o tempo acaba rápido, né? Então você tem que fazer vários verbetes para voltar aqui para conversar com a gente. A gente agradece a todos vocês com as perguntas, com as energias aqui na montagem do campo. A gente agradece também a todos os teletertulianos. A gente comunica a vocês que todos os dias a gente tem tertúlia de 12h e meia, 2h30, que é importantíssima a participação de vocês, né, que são os tertulianos e os teletertulianos que movimentam aqui as nossas tertúlias através das perguntas, além, obviamente, do verbetógrafo do dia. A gente passa agora para os comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 36 assinaturas no livro de presença, 29 perguntas presenciais e 16 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 3 recados. A Keiko com o programa Verbetografia, a Maria com o programa de evolução parapsíquica em extraterrestreologia e o Marcelo Pascolin com a Biocan. Boa tarde. A Enciclosapiens convida você, principalmente os teletertulianos, inversores ou reciclantes, interessados em escrever o verbete da Conscienciologia e, com isso, participar da Enciclopédia da Conscienciologia, a fazer o programa Verbetografia. Este curso oferece aulas gravadas na plataforma Moodle, que você pode baixar e assistir quantas vezes forem necessárias para tirar as suas dúvidas, e também aulas online, quintas-feiras à noite, para fazer o acompanhamento semanal da produção do seu verbete e também para tirar as dúvidas. O curso oferece algumas vantagens que podemos citar aqui. Ajuda no entendimento com clareza da estrutura e da lógica da construção do verbete. Também ajuda na participação com o seu verbete na mega GESCOM grupal da Conscienciologia. E também promoção do auto e hétero desassédio mental somático. E também o curso, se você conseguir, né, com dedicação, fazer o acompanhamento semanal das aulas desse programa Verbetografia, você vai terminar o curso já com o seu verbete praticamente pronto, já para enviar para a revisão da equipe da Enciclosapiens. Essa turma do programa Verbetografia é totalmente à distância, então é no formato EAD, começa no dia 26 de fevereiro e vai até 21 de maio de 2015. As inscrições e mais informações você pode obter na recepção do CAEC pelo telefone 45 3525 2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada.
Boa tarde a todos. Você já pensou em desenvolver o seu parapsiquismo rumo à assistencialidade cósmica? A Associação Internacional de Extraterrestrologia, Extracons, convida você para o curso Programa de Evolução Parapsíquica em Extraterrestrologia, é o PEP. O PEP é um curso modular com aulas teóricas, práticas e oficinas energéticas. O módulo 1, o tema é Cosmovisiologia, e o módulo 2, o tema Autotransafetividade. Alguns objetivos: desmistificar a interação com consciências de outros planetas, apresentar os princípios da extraterrestrologia, facilitar a expansão consciencial objetivando a exoprojeção, desdramatizar os efeitos da visitação de consciências extraterrestres à Terra, predispor a intercompreensão e a interassistencialidade cosmoética. A primeira turma será em Foz do Iguaçu, no mês de fevereiro, nos finais de semana, iniciando no dia 7. A equipe docente é composta por 4 professores: Amaury Pontieri, André Chataloff, Felipe Piccolo e Oscar Nihei. As inscrições e maiores informações podem ser realizadas diretamente no CAEC pelo telefone 45-3525-2652 ou pelo e-mail caec@ceec.org. Obrigada. Olá a todos. Gostaria de convidá-los a conhecer o campus de Invexologia e, ao mesmo tempo, realizar uma atividade de caminhada e de desenvolvimento parapsíquico, através da atividade chamada Biocan, Caminhada Bioenergética. A Sinvex fez uma trilha dentro do seu campus, e nessa trilha a gente faz uma caminhada e também trabalha com energias em diversos locais. Essa atividade é possível para realização pessoas que moram em Foz do Iguaçu e pessoas que moram em outras cidades, porque ela acontece no primeiro domingo de cada mês. Então, você que vai vir a Foz do Iguaçu, conhecer a Conscienciologia, quer conhecer o campus de Invexologia, você pode fazê-lo no primeiro domingo de cada mês e participar da Biocan. A próxima será no dia 1º de fevereiro, domingo, sempre aos domingos, então 1º de fevereiro, domingo, das 8 às 12 horas. Para maiores informações, envie um e-mail para contato@asinvex.org. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Autoconfiança Proativa, especialidade Traforologia, e a verbetógrafa Rita Solange Rigo. Muito obrigado e boa tarde a todos.